uma vez aclamado como o mais brilhante gênio mago da história. Sua glória agora é apenas uma memória que se desvanece. Agora ele está trancado como um criminoso, sua identidade mergulhando na escuridão. Seu nome é Ryun, um nome que antes enchia a comunidade mágica de esperança. Como o filho mais novo da família Sermin, ele era o menor, mas carregava as maiores expectativas. A família foi uma vez um símbolo de prosperidade, sua reputação ecoando por todo o continente Ri. No entanto, desde o momento em que aprendeu a falar, seu destino desviou do caminho normal. Ele foi amaldiçoado pelo rei demônio Aken, uma marca sombria o seguindo a cada respiração. A partir de então, ele não pôde tocar em esgrima ou magia, todos os seus poderes foram tornados inúteis. Aquela família uma vez estável gradualmente afundou em uma escuridão inescapável. Em um piscar de olhos, tudo desabou quando seu pai e irmãos, um por um, desapareceram sem deixar vestígios ou últimas palavras. Justo quando toda a esperança foi destruída, a fenda do destino se alargou. Rui foi capturado pela família Patton, arrastado para uma tragédia sem escape. Ele foi torturado até a morte, um fim assombroso nas sombras. Mas quando abriu os olhos, percebeu que havia deixado o mundo familiar para trás. Ele não estava mais em pé na realidade, mas parecia ter sido lançado em outro reino. Diante dele se estendia um campo de batalha sem fim, onde céu e terra se torciam em uma violência implacável. Este lugar é chamado de Playground dos Deuses, uma terra reservada para os escolhidos. Em Adeon, os deuses convocam inúmeras almas errantes. Eles as puxam de todo o distante universo para este lugar caótico. Então, concedem a cada pessoa uma profissão aleatória para que lutem para sobreviver. Com a densa população de monstros antigos em Adeon, a morte sempre espreita nas proximidades. Ninguém dura mais do que 7 dias. Todos os esforços são esmagados. No entanto, de alguma forma, Ryun desafiou as cruéis leis do destino. Ele despertou uma profissão de mestre, o caminho para o poder se desdobrando diante dele. O Rei Fantasma o ajudou a dominar todo o sistema de profissões como um assassino, chamador de almas e demônio espiritual, tudo ao seu alcance. Graças a isso, Ryun sobreviveu facilmente, superando cada desafio brutal. Ele até durou mais de 3 meses naquele campo de batalha sem fim. Mas sua segunda vida também chegou a um fim rápido quando ele ousou confrontar seu destino. Você desafiou um deus da destruição, uma batalha além dos limites. E mesmo que você tenha perdido, a marca da sua jornada ainda não terminou. Sua história continua, recusando-se a ser enterrada na derrota. No momento final antes de desaparecer, sua vontade ainda brilha intensamente. Aquele deus lhe concedeu um desejo, um presente trocado pelo preço da vida. Quando você acorda mais uma vez, sente que o tempo mudou. Ryun retorna a quando tinha 12 anos, de volta ao lugar onde a tragédia começou. E ele ainda mantém os privilégios de um jogador, seu poder inalterado. Enquanto sons ecoam em seus ouvidos, Ryun gradualmente desperta das memórias confusas. À sua frente está uma garota gritando ansiosamente, seus olhos cheios de medo ao olhá-lo. Sua voz é estridente. Ryun abre os olhos em surpresa. Ryun se senta. Colin está nervosa. Ele ainda está fraco. Não se esforce demais. Ele a observa desconfiado. Lin, a ama de leite da casa Sermin. Por que ela está aqui? E tão jovem. A luz brilha sobre o prédio Sermin. Poderia ser... Ele se vira para ela. Lin, me traga um espelho. Rápido. Ela entrega de forma desajeitada. Sim, sim. Ele pega o espelho e nele está seu rosto, muito mais jovem. Ryun olha para ela e pergunta. Que dia é hoje? Ela está confusa. Mas responde. Sim. 17 de agosto. 1892. Ele olha para suas mãos em choque. 1892. O suor escorre. Isso mesmo. O ano em que eu tinha 12 anos. Também quando... Chamas irrompem diante dele. Dentro delas está uma figura embaçada. Seu coração está em tumulto, pequenas faíscas o cercam, revelando o nome Sermin. O caminho para a ruína começa com Patton. O rosto do deus Adeon aparece. Eu lhe concedo um desejo. Ryun morde o lábio. Seu coração acelera. Eu realmente voltei. Um passo ecoa, puxando-o de seus pensamentos. Um velho entra, encarando-o, fingindo dormir novamente. Jovem mestre. Os olhos de Ryun se alargam. Isso é... Ele fica atordoado. Alejandro, o capitão dos cavaleiros Sermin, ele diz. O jovem mestre não está bem, afinal. Ele levanta a mão. Então hoje faremos uma pausa no treinamento. Colin se vira. Eu te disse. Ele a interrompe. Não. Ela olhou para ele com surpresa, incapaz de acreditar em seus ouvidos. Alejandro também não conseguiu esconder seu espanto. Ryun sorriu, seu olhar resoluto. Estou bem. Ele perguntou novamente. Então, o que vamos treinar hoje? O homem franziu a testa, pretendendo dar uma pausa, mas como queria treinar, respondeu. Esgrima. Observando-o se levantar, Alejandro murmurou. Você realmente é um jovem mestre. Ryun pegou a espada de madeira do suporte. Eu sou Ryun Sermin. O homem ficou atônito em silêncio. Era um desejo. Era o tempo revertendo. A sombra do Senhor das Trevas de uma vida passada pairava vagamente atrás de Ryun. Esqueça o treinamento de espada. Hoje eu quero ir caçar. Ele se iluminou de excitação. Esta era a chance de consertar tudo. O prédio Sermin estava banhado pela luz do sol da manhã. O sistema exibiu nível 1, força 7, agilidade 5, resistência 3, magia 0, maldição SS, amaldiçoado pelo Senhor das Trevas, incapaz de usar magia, sempre assombrado por monstros.
Ryun pensou consigo mesmo. Felizmente ainda posso usar o painel de status, mesmo que eu tenha voltado ao passado. Essa habilidade é única para mim. Alejandro entrou. Jovem mestre, o monstro está pronto. E imediatamente desligou o painel do sistema. Todos saíram juntos para o campo de treinamento. À sua frente estava um Goblin gritando com raiva. Ao ver Ryun, ele avançou ferozmente como se tivesse encontrado sua presa. Ele levantou sua espada, fazendo o Goblin hesitar e dar um passo para trás. Alejandro. Colin e o servo estavam a uma distância, com os olhos arregalados de expectativa. Ela se virou para o homem, gritando: "Você precisa parar o jovem mestre. Você sabe, só de ver um Goblin ele vai desmaiar." Ela estava certa, até ontem. Eu era como qualquer outra pessoa. Ryun fechou os olhos, sua mente mergulhando profundamente. Abrindo os olhos, uma luz azul brilhou ao seu redor. Agora eu entendo. Um painel apareceu, um aviso do sistema. A maldição havia sido ativada. O aviso do sistema exibiu. O número de monstros estava aumentando rapidamente. O medo envolveu Ryun, mas ele permaneceu firme. Descobriu que o medo dos monstros também fazia parte da maldição. Alejandro viu isso e prendeu a respiração. Ele falou para pará-lo. Isso é suficiente por agora. Mas Ryun interrompeu. Não, isso não é suficiente. Ele deu um passo à frente, e o Goblin uivou e avançou descontroladamente. Seu rosto ficou pálido, o medo desabando sem chance de desviar. Ele recuou instintivamente, se afastando a uma boa distância. Ryun respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ele não era mais o mesmo, apenas um Goblin afinal. Eu consigo fazer isso. A maldição não é nada comparada ao perigo que ele representa. Os olhos do Goblin brilhavam com a intenção de matar, cheios de ferocidade. O rosto do deus Adeon apareceu, cheio de arrogância. Apesar da pressão pesada, Ryun não recuou. Ele avançou, balançando sua espada ferozmente, uma luz verde brilhando em seus olhos. O golpe desceu, e a cabeça do Goblin caiu instantaneamente. Todos os olhares congelaram na cena que acabara de se desenrolar. Um painel de notificação apareceu, superando a maldição. O medo havia sido subjugado. O nível da maldição foi reduzido. A espada quebrou em dois, e o Goblin segurou a cabeça, rolando e implorando por misericórdia. Ryun focou no painel do sistema à sua frente. A partir de agora, você não terá mais medo de monstros. Ele disse. Por favor, me dê uma espada de verdade. Pode? Alejandro desembainhou sua espada. O espírito de Lin parecia deixar seu corpo. Jovem mestre, você finalmente... Ele se virou, um sorriso calmo no rosto enquanto olhava para ele. O homem ficou vermelho, sussurrando. Você se tornou um homem agora, enquanto a família está à beira do colapso. O Goblin tremeu ao ver a espada de verdade. Seu corpo todo encolheu. Ryun apertou o punho da espada, seus olhos brilhando intensamente enquanto descia o golpe. Sangue espirrou por toda parte, mas seu olhar permaneceu firme. Alejandro pensou consigo mesmo. Um vislumbre de esperança havia surgido. Ele se virou para Lin. Você deve observar de perto. Ryun balançou sua espada, o sangue do Goblin espirrando. Aquela imagem era de um verdadeiro herdeiro. A luz filtrava pela janela do quarto de Ryun. Ele se inclinou para lavar o rosto, o sangue do Goblin sendo lavado pela água. No espelho, um sorriso satisfeito brilhava em seu rosto. A ilusão de sua vida passada refletida no espelho. O painel de status ainda ativo. O sistema ainda funcionando. Eu provei uma coisa. Eu posso superar a maldição e me tornar mais forte. Ryun levantou a mão para chamar o painel do sistema. No entanto, a notificação aparece, informando que sua experiência aumentou um pouco. Ryun está insatisfeito. Houve progresso, mas é muito pouco. Para subir de nível derrotando goblins, ele precisa eliminar muitos mais. Ele se lembra de se apressar porque os gritos estão se aproximando, envolvendo todo o clã. Ryun cerra os dentes. Pelo menos ele tem certeza de que tem a força para quebrar a maldição. Ele olha para o painel do sistema, dizendo a si mesmo que, não importa o que aconteça, ele não pode perder essa oportunidade. O clã agora está em caos. Seu pai e irmãos estão desaparecidos há 2 anos. Apesar do perigo, o clã ainda mantém sua posição. O plano do inimigo ainda não se desenrolou. Ele fecha os punhos. Sermi compreendeu o primeiro método para subir de nível. Agora é hora de tentar o segundo método. Nesse momento, uma garota com cabelo vermelho usando uma máscara entra. O céu está limpo. Nuvens brancas flutuam levemente e a luz do sol brilha através da janela. Na sala de estar, Ryun se senta em frente à garota. Seina diz, eu ouvi sobre o Goblin do Sol. Ela é cética. Mas será que ele realmente a chamou aqui para praticar magia? Ryun considera que o líder da magia neste clã não é diferente de um capitão. Ela é uma das poucas magos de nível 7 do continente. Uma mulher misteriosa. Ninguém além do líder do clã realmente entende seu passado. Sua voz é zombeteira. Você realmente está tão orgulhoso de derrotar um Goblin? Seina diz com desdém que praticar magia é completamente diferente de esgrima. Ele não tem talento, por isso não o treinaram. Ele se esqueceu. Ryun responde calmamente. Eu sei. A maldição tirou todos os meus talentos, exceto a esgrima e os estudos. Eu não consigo nem sentir meu poder mágico, mas isso foi ontem. E se eu disser que consigo sentir agora? Seina fica surpresa com as palavras de Ryun. A xícara de chá na mesa ainda está fumegando levemente. Seina libera um movimento que acrescenta à sua aura misteriosa. Ela diz, você pode abrir os olhos agora. Eu acabei de pintar uma imagem que só pode ser vista com poder mágico. Se suas palavras forem verdadeiras, então adivinhe o que eu pintei. Ryun responde, um lindo dragão vermelho, certo?
Seina hesita. Ele pergunta. Eu adivinhei errado. Ela cora e diz não. Ela admite que ele mudou, mas como ele pode entender o poder mágico como o dela, ele deveria ter visto uma imagem diferente, não um dragão. A maldição do clã. Como você a quebrou, eu só te ensinei a sentir poder mágico. Ryun a interrompe Seina. Eu posso sentir poder mágico, mas não consigo usar o método de alquimia mágica do clã. Preciso do seu apoio. Seina se virou para ele, seu olhar sério de uma maneira rara. Ele pensou que sem acumular poder mágico era inútil. A alquimia era o único caminho. Ela suspirou e perguntou se ele havia tentado. Mas você entende, a alquimia significa despedaçar seu corpo para canalizar poder mágico. Eu segurarei sua vida em minhas mãos. Ryun permaneceu em silêncio, os cantos de sua boca se curvando em um leve sorriso. Ele disse, você está planejando me matar. Seina ficou assustada. Ele riu e disse, meu corpo atual não pode suportar você. Ele pensou brevemente. A única pessoa em quem ele podia confiar era ela, mesmo quando atacado em sua vida anterior. A imagem de Seina em sua memória permaneceu profundamente gravada e inesquecível. Ele se lembrou de quando seu poder mágico acabou e seu corpo começou a se desintegrar. Mas ela ainda era a única que estava de pé para protegê-lo até o último momento. Ryun ainda se lembrava claramente dessas lindas memórias, então chamou suavemente, Seina. Ele estendeu a mão para ela, seu olhar suavizando. Eu confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. O quarto de repente ficou estranhamente silencioso. Ryun se ajoelhou no chão, seu corpo nu, sem um pedaço de roupa. A atmosfera era opressiva, sua voz ecoou. Então vamos começar. A alquimia Landia é uma herança direta. Eu só conheço a teoria, mas você pode executá-la. O método Landia, em Adeon. Eu o usei uma vez para subir de nível e aumentar os atributos. Ryun olhou distraidamente, e Seina o lembrou. Você precisa se concentrar. Ele respondeu, sim. Ela o avisou antes. A dor será intensa. Você não deve gritar ou se debater. Se você não conseguir suportar, pense fortemente em querer parar. Ao ouvir sobre dor, Ryun murmurou, dor, hein? Memórias sombrias voltaram à tona. A frieza. O olhar cortante de Suns claramente apareceu. A dor não era nada comparada ao ódio fervendo dentro de Ryun. Ele gritou de repente. Eu disse que confio em você. Seina recuperou o foco. Sua voz firme. Tudo bem. Ela canalizou seu poder mágico, e chamas imediatamente cercaram todo o quarto. O corpo de Ryun iluminou-se com veias brilhantes, parecendo muito mais intenso. A maldição Akan começou a ativar. O poder mágico dentro dele irrompeu como um fluxo de água. Seina manteve sua plena concentração, assim como o mestre havia dito, mas ela já esperava por isso. Ela sussurrou, vou canalizar um pouco mais de magia. Agora, a maldição Akan está ativando continuamente. O sistema só aparece para você. Akan está drenando a magia, mas a fonte de Seina a supera. O resultado é claro. A mente de Ryun está em tumulto. Até mesmo a magia de um mago de nível 7 não consegue superar essa maldição. Mas usar o método de Adeon funciona. Deixe a maldição interromper a magia. Então retenha-a no corpo enquanto ela transborda. Engane a maldição e reúna a magia dentro. Seina chamou ansiosamente. Mestre, pensando consigo mesma, por que a magia não consegue escapar do corpo dele? Parece que o processo de alquimia tomou um rumo diferente. Ele começa a resistir à maldição Akan. Notificações continuam aparecendo. Akan está ativando e depois sendo bloqueado. Ryun começa a sentir uma sensação de queimação. Os caminhos mágicos em seu corpo parecem estar em chamas. Ele cerrou os dentes. Você acha que eu vou desistir? Memórias dolorosas inundam sua mente, afogando-o. Ryun de repente percebe. Essa dor que eu suportei milhares de vezes. Eu sou um jogador experiente de Adeon Coma. Ele tem certeza de que ninguém entende magia melhor do que ele. Esse entendimento não está no corpo, mas gravado na alma, mesmo enquanto a dor ainda queima cada fibra do seu ser. Ryun ponderou. Akan, mesmo que eu nunca tenha te encontrado. Mas a maldição do rei demônio, se não é do deus Adeon, não passa de lixo. O poder dentro de você agora atingiu seu limite. Seina permanece focada no alvo imediato. Mas esse fluxo de magia é forte demais, fazendo Ryun gradualmente perder força. Ele colapsa no chão. A voz apavorada de Seina ecoa. Mestre. Sua consciência desmaia. Ryun geme. Dói tanto, mas ele ainda tenta suportar. O sangue de anos atrás ressurgiu. Aquela dor ainda está profundamente gravada. As terríveis memórias daquele dia grudam na mente de Ryun. As palavras ainda ecoando em sua cabeça. Isso é o experimento de ser minha amanhã. Vamos cortar sua mão para ver se ele pode renascer. Não importa. Apenas jogue fora e retorne a Paton. Uma longa espada avança como uma rajada de vento. De repente, alguém bloqueia na frente dele. A grande figura deixa Ryun atordoado. Soldados gritam. Intruso. Pare-o. Naquela noite, a lua estava cheia. O vento estava calmo e fazia frio. O espaço ficou embaçado. Os pensamentos correram. O que acabou de acontecer? Ryun abriu os olhos, ouvindo uma voz calorosa. Você está acordado, né? Alandro estava ali, coberto de sangue. Ele disse suavemente. Desculpe por estar atrasado. Os olhos de Ryun brilharam. Alandro, você me salvou. Apesar de estar gravemente ferido, Alandro ainda tentava se manter firme. Jovem mestre... Sua voz permaneceu calorosa. Desculpe. Ryun ficou emocionado, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele acordou de um longo e assombroso sonho. Esse sonho o fez chorar, incapaz de se conter. Você terminou de refinar o Elixir. Certo, eu deveria estar feliz, mas essa memória pesa muito em meu coração.
Está tudo bem, isso não vai acontecer de novo, eu tenho um plano. Mas absolutamente ninguém pode saber. Especialmente Peyton, eu não sou forte o suficiente para enfrentá-lo ainda. Portanto, o próximo passo é promover a queda da família Sermin. O céu estava claro hoje, com nuvens brancas flutuando suavemente sobre o telhado de Seshmin. Ryun se sentou, coçando a cabeça, murmurando: "Eu falhei, né?" Seina se virou, com o rosto cheio de espanto. Alejandro também estava atordoado, exclamando: "Hã?" Os três se olharam, o silêncio tornando a atmosfera constrangedora. Ryun mordeu os lábios, apertando os olhos, pensando consigo mesmo: "Embora eu me sinta mal por eles terem chegado bem quando eu acordei, não posso contar a verdade. Não é que eu queira esconder, é apenas que dizer isso não ajudaria. Se eles acreditarem ou não é outra questão." Ele sorriu levemente, apertando a mão, e disse: "Todos esperavam demais, então eu tentei, mas agora não sinto nenhuma magia." Ryun virou a mão, levantando-a na frente de Seina. "Você verifica." Seina rapidamente deu um passo à frente. "Não entendo por que você negaria, mas se for esse o caso, me deixe verificar." Ela imediatamente convocou sua magia, chamas irrompendo ferozmente. Ela segurou a mão de Ryun, canalizando energia em seu corpo. Logo depois, a magia de Seina aumentou poderosamente. Seus olhos se arregalaram, dentes cerrados. "O que é isso?" Ryun apenas ficou parado, assistindo às faíscas douradas, sorrindo levemente. Seina soltou sua mão, gaguejando. A magia realmente desapareceu. "Ontem, o poder mágico ainda estava dentro de mim." Seina desabou em choque e saiu lentamente pela porta, pedindo desculpas ao jovem mestre. Ryun observou sua silhueta, confuso, chamando Seina. Alejandro se sentiu um pouco constrangido ao ver Seina bater à porta com força. Ele se virou, levantando o punho em incentivo. Afinal, ele havia caçado um monstro. Apenas foque em suas habilidades. Ryun tremeu levemente, levantando a mão para pará-lo. "Na verdade, não posso passar por isso novamente. Depois daquele dia, até comer se tornou difícil. Você ouviu Lin, certo?" Alejandro ficou paralisado após ouvir isso, incapaz de dizer uma palavra. Seu rosto escureceu em um instante. O tempo passou rapidamente. O clima estava bonito e folhas amarelas caíam abundantemente diante do portão da propriedade. 2 meses depois, o inverno chegou e a neve branca cobriu este lugar. Colin abriu a grande porta e saiu. Ela se sentiu triste, com os olhos vermelhos, pensando consigo mesma. O jovem mestre não saiu do quarto hoje novamente. A família Sermin estava operando sem um líder. A senhora estava tentando gerenciar a família, mas sua força estava gradualmente diminuindo. Um mordomo perguntou a Lin: "O jovem mestre ainda não desceu para o quarto A hoje?" Ela respondeu ansiosamente: "Sim." Ele reclamou: "Já se passaram 3 meses desde a caça ao monstro na arena, e agora ele nem escuta o treinador principal." A criada que estava perto acrescentou: "Dizem que mudanças repentinas são um mau presságio. Deve ser apenas um sonho de uma noite." Colin, embora assustada, argumentou em voz alta: "Isso não é verdade naquele dia. O jovem mestre estava apenas tentando atender às expectativas de todos." Mas a voz de alguém ecoou. Deixando-a sem palavras, a família Sermin estava em declínio. Não são apenas as pessoas em casa que chamam o jovem mestre assim. Em todo o reino de Daron, as pessoas o chamavam zombeteiramente de tolo da família em declínio. Colin abriu os olhos, chateada. "Ele só tem 12 anos e estão indo longe demais." O mordomo acrescentou: "Altas expectativas levam a decepções mais profundas, especialmente com uma família nobre e enfraquecida." A criada suspirou. "Até os servos estão começando a sair," ele disse. "Vou pedir demissão após este mês." "Colin, o que você está planejando fazer?" A pergunta a deixou ainda mais confusa sobre o jovem mestre. Ryun lentamente colocou a faca sobre a mesa. Ele pensou que a comida estava piorando, o que significava que as finanças da família estavam diminuindo. Os olhos de Ryun brilharam, os cantos de sua boca se curvando para cima, exatamente como planejado. "Se fosse eu antes, ingênuo e ignorante, teria gasto todo o dinheiro para restaurar a família. Mas agora, a experiência de Edion me mudou. Devo permanecer em silêncio e esperar o momento certo, para deixar o inimigo baixar a guarda. O momento de atacar está se aproximando." O declínio começou quando o líder do clã e o irmão mais velho desapareceram. O grupo de magos enviado para procurá-los também não retornou, e os outros irmãos foram os mesmos. Agora, Sermin não tem nem mão de obra nem recursos para continuar. A arena que antes fervilhava de atividade na mansão. Agora restam apenas alguns cavaleiros fracos e servos sem brilho. No passado, os vassalos das famílias nobres vinham para se conectar com o sucessor do líder do clã. Mas ao ver essa cena, eles partiram silenciosamente. Assim, posso me esconder confortavelmente no meu quarto sem que ninguém suspeite. No entanto, a velocidade do declínio é mais lenta do que eu pensei. Dizem que a riqueza dura 3 gerações antes de se esgotar. Acho que preciso ser mais enérgico a partir de amanhã. De repente, Lin entrou correndo, chamando o jovem mestre. É hora do treinamento. O treinador principal está esperando. Apresse-se. Ryun a olhou, seus olhos se estreitando, rangendo os dentes enquanto a observava. Ele rapidamente se enfiou debaixo do cobertor, murmurando: "Provavelmente vou perder de novo hoje." A expressão de Lin escureceu, sem hesitar. Ela puxou o cobertor dele. Sua mão lentamente se estendeu em direção a Ryun. Seu corpo foi de repente levantado. Era Lin. E ela estava séria. Tentando carregá-lo mesmo, ele se debatendo levemente.
Nunca deixarei o clã Sermin. Depois de dizer isso, ela saiu correndo pela porta com ele. Haha, realmente. Do lado de fora do castelo, o céu estava limpo e uma brisa fresca soprava sobre os degraus de pedra. Alejandro franziu a testa e gritou: "Jovem mestre, quantas vezes eu já te disse, não segure a espada assim." Embora ele tenha falhado, sentiu o poder mágico desta vez. Na próxima vez será mais fácil. A técnica de espada que ele está aprendendo ajuda a reunir poder mágico com apenas um golpe. A expressão de Ryun caiu. Parecia que eles não estavam prontos para desistir ainda. Ele queria responder à lealdade deles, mas não podia deixar que soubessem que ele praticava à noite, mesmo com essa habilidade de dominação física. Dominação física, uma habilidade que simula o estado do corpo, útil para assassinatos em Adeon. Atualmente, ele só conseguia ativá-la de forma desajeitada. O sistema reportou: experiência aumentada. Estamina mais 1. O sistema continuou a exibir: força mais 1. O rosto de Ryun escureceu, só de pensar nisso. Ele disparou para longe, dizendo em voz alta: "Preciso usar o banheiro por um momento." Alejandro ficou atordoado. "Você, jovem mestre." Uma leve aura de vitalidade se espalhou pela sala. Ryun ficou em frente ao espelho. A habilidade ainda estava instável. Apenas um movimento forte quebraria a camada de dominação. Ele se sentiu um pouco ansioso e abriu o painel de status. O painel mostrava Ryun Sermin, nível 3, agilidade 11, poder mágico 10, força 17, resistência 14, maldição Akan B. Ele sorriu astutamente. Bom, tudo está progredindo conforme o planejado. 3 meses de treinamento secreto não foram em vão. Assim que suas estatísticas chegarem a 20, ele irá subir de nível. Primeiro como em Adeon, escolhendo a profissão de alma, enquanto também aprimora tanto invocador quanto assassino. De repente, ele parou. Alejandro tem um convidado com ele. Ele ficou surpreso. O mordomo Sermin, Juno Hildeu, entrou e disse: "Ah, jovem mestre, peço desculpas por interromper sua sessão de treinamento." Juno se curvou. "Alguém enviou isso para você", pensou Ryun, assim como antes da regressão. Entregaram a carta bem a tempo. A expressão de Alejandro se tornou séria. Já é hora. Ryun abriu a carta. O conteúdo dizia: "Um convite para o aniversário do segundo príncipe Daron, Kaidaron, no ano 1892 do calendário Ria." Naquele mesmo dia, a peça final do plano será revelada. Na Pradaria Verde, Ryun se espreguiçou e bocejou. "Estou acordando agora." Juno disse: "Desde que você partiu, tem dormido profundamente. Na noite passada, Lin teve que trocar suas roupas até tarde." Ele respondeu: "Entendo. Porque tanto Alejandro quanto Seina não podem acompanhá-lo." Ele continuou: "Quem teria pensado que uma grande horda de monstros apareceria neste momento?" Pensou Ryun. De fato, um momento problemático. A tarefa da família Sermin é impedir que monstros do Pântano Sombrio transbordem para o continente Dre. Alejandro foi enviado para a fronteira. Seina teve que retornar devido a uma convocação de sua mãe, que está temporariamente assumindo o papel de líder do clã. A família deles não poderia recusar. Então, uma criança de 12 anos tem que representar a família e ir para a capital. Juno o tranquilizou. "Não se preocupe. No reino Daron, ninguém se atreve a tocar no herdeiro legítimo de Sermin." Ryun ponderou. Pelo menos enquanto essa família ainda ocupa essa posição. No passado, era suficiente lidar com alguns convidados. Agora a família está fraca. O líder do clã deve comparecer pessoalmente ao aniversário do príncipe. Ryun sentou-se de pernas cruzadas, murmurando: "É meu plano." Então ele disse. Eles chegaram. A capital Darkborn, a luz do sol brilhando sobre as muralhas da cidade como uma pintura. Pássaros ainda voavam no vasto céu. Em frente ao palácio, uma longa fila de servos estava esperando. Ryun saiu, caminhando graciosamente com um ar de confiança. Eles o receberam ansiosamente. "Dragão de Dre, nós o cumprimentamos. Senhor." O segundo príncipe, Kaidaron, o recebeu com grande formalidade. Juno se curvou. "Obrigado, príncipe Kai. A família Sermin está muito honrada." Ryun ficou levemente surpreso ao ouvir isso, pensando consigo mesmo, hospedando. Ele observou silenciosamente do portão para o interior do palácio. Os olhares das pessoas para a carruagem estavam cheios de preocupação. Elas olhavam para Sermin com pena, como se ele estivesse desaparecendo. Rumores se espalhavam por toda parte. "Olhem, é Ryun Sermin, o filho mimado. Dizem que a família Sermin está prestes a cair." Ryun pensou consigo mesmo. Os nobres estavam sussurrando e zombando. Tudo estava indo de acordo com o plano que ele havia traçado. O céu estava limpo, com nuvens brancas flutuando lentamente. Ele hesitou e baixou a cabeça. "Saudações, senhor." Juno falou em seu nome, sentindo-se um tanto impotente com aquela atitude. As pessoas do lado de fora estavam tagarelando sem parar. Ryun cerrou os dentes e murmurou: "Apenas dance conforme minha música." Dentro do palácio, uma voz ecoou: "Ei, vocês." 2 Sans se pronunciaram. "Eu cheguei uma semana antes para escoltar Ryun." "Certo?" Gangun respondeu. "Ele entrou na cidade há 5 dias. Eu ouvi que ele veio cedo para encontrar o enviado." Haisung sussurrou: "Continue sonhando. Você não vê mesmo com o rosto coberto. Ele ainda não se atreve a cumprimentar os nobres." O quarto estava tão silencioso quanto um túmulo. Por 5 dias. Ele não havia dito uma palavra, mesmo com o banquete animado. Comida deliciosa e bebidas na mesa. E há garotas também. Um cara interveio ansiosamente. Gangun permaneceu calmo.
Vendo todos ansiosos, enviei o mais jovem para convencê-lo. Nesse momento, Butch entrou correndo. Capitão. Ele contou sobre a expressão calma de Ryun e a mensagem. Eu irei hoje. Espero que todos se preparem. Butch ainda estava lá, acrescentando animadamente. Sim. Depois de ouvir isso, Gangun e os dois Suns se sentiram muito mais animados. Mas ele instruiu-os a manter isso em segredo, para não deixar o mordomo Juno saber. Os guardas ainda precisam se preparar. Uma pessoa disse. E então todos concordaram. Está tudo bem, desde que ele apareça. Todos ficarão em silêncio. Após discutir, os três imediatamente se separaram para resolver as coisas, enquanto Ryun permanecia contemplativo esses últimos dias. Ele também teve tempo para praticar silenciosamente em seu quarto. Ele pensou consigo mesmo. Comparecer ao banquete não era sobre a cerimônia. Seu olhar se afiou. Seu propósito era muito maior. Do lado de fora, a carruagem estava passando pelo portão do palácio. Dois Suns estavam sentados na carruagem, indo em direção ao palácio. Ji-Yun havia sentido de longe, murmurando, ele virá hoje. A noite caiu. O céu estava limpo e a paisagem era estranhamente pacífica. Uma voz anunciou que o Sr. Cipato havia chegado. As portas do palácio se abriram lentamente, a luz se espalhando por todos os recantos das colunas. Sans, vestido com um traje magnífico, entrou lentamente no salão. Ele olhou de lado como se tivesse avistado algo. Juno estava ali, virando-se levemente como se fosse sair. Mas Sans falou, não é o mordomo Juno Hildeu. Juno respondeu calmamente, o Sr. Cipato realmente veio. O príncipe certamente ficará surpreso. Ele continuou, ouvi que a família Sermin chegou primeiro, mas... Sans sorriu sarcasticamente e perguntou, para onde foi a fama de Ryun Sermin? Ao ouvir isso, Juno franziu a testa, claramente descontente. Ele perguntou novamente, fama, o que você quer dizer? Sans ficou surpreso. Todo mundo sabe. Ele baixou a voz. Os rumores dizem que a Sermin caiu, especialmente em relação a Ryun. Juno pensou consigo mesmo, de fato, o gênio mago de 5º nível, aquele em quem Patton tinha as maiores esperanças. Mas ousar difamar a Sermin bem aqui neste palácio, Sans ainda sorriu de forma insincera. Claro, não podemos deixar que tais assuntos existam. Estou procurando quem espalhou os rumores para puni-los. Juno pensou, um alcoólatra de 7 anos, um 12 anos que matou cidadãos de Patton. O mais notório canalha de Ri se atreve a... De repente, um grito alto ecoou. Dragão de Ryun. O Sr. Ryun Sermin chegou. Juno ficou surpreso. Não era essa a pessoa que estava escondida em seu quarto o dia todo. Ryun saiu, parecendo polido e diferente do habitual. Seu cabelo estava bem arrumado, suas roupas impecáveis e ele usava um sorriso radiante. Isso fez com que os presentes murmurassem. Tão diferente dos rumores. Seu comportamento é tão brilhante. Sans estava furioso. A inveja é evidente em seu olhar. Ele murmurou. Mais uma vez, aquele Sermin roubou todo o destaque. Ele avançou, pretendendo encontrar uma desculpa para causar problemas. Ryun falou proativamente. Sr. Cid Peyton, certo ouvi muito sobre você de Zaz. Juno permaneceu em silêncio, observando, e Sans respondeu. Levante-se. O quarto filho da família Sermin desapareceu, certo? Ele fez uma pausa antes de dizer. Eu sei bastante sobre você. Ryun interrompeu. O Sr. Cid Peyton é famoso por sua bondade. Ouvi que vocês dois estudaram no mesmo instituto. Todo mundo conhece seu nome. Mesmo que ele tenha estudado apenas por alguns meses, sua reputação ainda persiste. As palavras zombeteiras deixaram Sans furioso. Aquele bastardo. Ryun continuou. Eu também ouvi que você salvou seu amigo de ser intimidado. E interveio para ajudar a garota que estava sendo importunada. O que mais há? Sans cerrou os dentes. Ele ainda estava contando a história sobre o joelho. Juno rapidamente interrompeu. A história sobre o joelho do jovem mestre Hetz. Você até trouxe remédio. Isso mesmo. O capitão dos cavaleiros me pediu para enviar suas saudações ao jovem mestre. A atmosfera estava pesada como chumbo, como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Juno imediatamente puxou Ryun para longe. Jovem mestre, por favor, venha por aqui um momento. Seus olhos ainda brilhavam com ódio enquanto ele encarava Sans. Sans não conseguia esconder sua raiva, murmurando, droga. Você se atreve a me ameaçar na frente de tantas pessoas. Ryun riu sarcasticamente, pensando consigo mesmo. Vá em frente e fique bravo, seu idiota. Porque sua raiva faz parte do plano que estou prestes a desenvolver. O ar da noite parecia pesado, como se estivesse sufocando cada respiração ao redor. Os gritos agudos e o som de objetos se quebrando ecoavam do salão. Sans cerrou os lábios, murmurando maldições. Ryun Sermin, seu bastardo. Em sua mente, a imagem de Ryun estava vívida, junto com as palavras. Eu ouvi Ras falar muito sobre você, na academia. Todos conhecem a reputação de Sith. Ele se disse. Que Ras sabe sobre minha expulsão, mesmo que eu tenha usado a influência de Peyton para encobri-la. E ele até mencionou o incidente do joelho novamente. A voz de Ryun parecia ecoar. Eu também ouvi que Sith uma vez trouxe remédio precioso para o jovem mestre Ras quando ele teve dor no joelho. A humilhação de anos atrás o fez ferver de raiva. Sans ainda estava lá, sua mente cheia de cálculos, um sorriso astuto nos lábios. A imagem daquela época ainda estava gravada profundamente nele. Ras cerrou os dentes. Cid Peyton, você foi longe demais. Sans disse suavemente. Ras, eu não sabia que era seu amante. Eu só queria perguntar já que vi um plebeu na academia.
Ele retrucou. Não importa quem seja. Estando na academia, como você se atreve a usar magia para prejudicar uma aluna? Ajoelhe-se e peça desculpas a ela agora se ainda tiver alguma consciência. Se não, estou pronto para abrir mão do meu título e te matar. Ao ouvir isso, Suns estava tão furioso que estava à beira das lágrimas, cerrando os dentes com força. Então ele se ajoelhou bem na frente de Zaz, sem qualquer resistência. Aquela memória alimentou o crescente ódio de Sans. Ele se disse em silêncio. Eu devo continuar com o plano. Se Vashti está morto, que seja. Pelo menos eu devo silenciar seu irmão mais novo. Sans murmurou. Afinal, ele não tinha como escapar. Uma batida na porta ecoou. Sans chamou. Entre. A porta se abriu lentamente, pouco a pouco. O homem entrou silenciosamente na sala. Sans disse suavemente. Nunca esperei que a pessoa que eu encontraria esta noite seria ele. Juno Hildeu, o mordomo da casa Sermin, que sempre estava ao lado de Ryun, apareceu no quarto de Suns. Em uma noite iluminada pela lua, uma série de eventos inesperados se desenrolou. A caravana continuou a rolar pela escuridão. Ryun Suitu pensou consigo mesmo. O banquete alcançou seu objetivo, de um notório patife. Agora sou o jovem mestre intelectual, não habilidoso em artes marciais ou magia. Sid Peyton havia caído em uma armadilha perfeita. Juno falou, agora ousando dizer. Sua performance no banquete foi realmente impressionante, me fazendo sentir que a esperança da casa Sermin ainda não se extinguiu. Ryun perguntou surpreso. O que você quer dizer? Eu não apenas falhei em fazer amizade com nobres, mas também fiz a casa Patton me desprezar. Juno hesitou. O que você fez na frente de Sid Peyton realmente me agradou. Ao ouvir isso, os olhos de Ryun brilharam com dúvida. Ele acenou com a mão para executar uma técnica. Juno chamou confuso. Jovem mestre. Ele ficou surpreso e perguntou. Por que você fez isso? Jovem mestre. Ryun inesperadamente ativou um talismã de isolamento sonoro e perguntou suavemente. O fogo não se apagou. Se você realmente pensasse assim, talvez não tivesse traído a família Sermin. Ao ouvir isso, Juno entrou em pânico, percebendo que Ryun havia descoberto tudo. Ele ainda tentou manter a compostura, fingindo inocência. Do que você está falando? Jovem mestre, você disse suavemente. Seus crimes não podem ser perdoados. A atmosfera de revelação estava mais fria que o frio. Ji-Yun continuou. Mas, porque você cometeu crimes contra a casa Sermin, eu vou deixá-lo ir. Juno ficou em silêncio ao perceber que era apenas uma peça no jogo. Ele hesitou, sua boca tremendo. Quanto você sabe? Você respondeu calmamente. Eu sei que isso era inevitável. Então eu te dou uma chance. Ouça atentamente minhas palavras e escolha seu caminho. Juno, confuso, ouviu silenciosamente cada palavra. Do lado de fora, a atmosfera se acalmou e a carruagem continuou a rolar de forma constante. Do lado de fora, o ar se acalmou e a carruagem continuou a rolar de forma constante. Ji-Yun permaneceu sentado, continuando a discutir o plano em andamento. Ele afirmou que cada passo estava progredindo suavemente. Ao ouvir isso, Juno não conseguiu esconder sua surpresa. Como você chegou a isso? Como você poderia elaborar um plano assim? Quem exatamente é você, jovem mestre? Ji-Yun olhou em frente, seu olhar frio e cheio de ódio. Juno de repente cobriu o rosto, incapaz de conter seus soluços silenciosos. Ele foi tocado por cada palavra que Ji-Yun acabara de pronunciar. Ele engasgou. Quero gritar de pura alegria. O jovem mestre sorriu e disse, eu sabia que você escolheria isso. Chefe Juno, você deixou a capital real. Juno pensou consigo mesmo. Como esta criança pode sorrir quando sabe de tudo? Ele continuou a observar de perto, pensando em silêncio. Não, isso não é um sorriso. Esse é um olhar afiado, cheio de intenção de matar e ressentimento. De repente, a carruagem sacudiu violentamente e parou completamente. Um soldado falou, por que estamos parando? Continue. Ele virou a cabeça para descobrir o motivo pelo qual os cavalos não estavam se movendo. Então ele congelou ao ver o espantalho sinistro. Exclamou, Os soldados ficaram parados, atordoados pela surpresa. A equipe de escolta imediatamente alertou sobre uma emboscada. Protejam o comboio, tenham cuidado, as flechas estão encantadas. O capitão ordenou, magos, criem um escudo imediatamente. Ousam emboscar a família Sashmin-Yu, se tiverem coragem. Apareçam e se ajoelhem. Um soldado olhou ao redor, notando algo incomum. A escolta avisou, capitão, não se aproxime da carruagem sem o sinal, sua vida também estará em risco. O escudo ainda estava lá, mas a voz gritou, isso não é bom. O jovem mestre havia desaparecido. A carruagem agora estava vazia. O capitão estava aterrorizado, sem saber o que estava acontecendo, gaguejando. O quê? O silêncio da noite envolveu a floresta à frente. Juno cavalgou pela noite. Ele parou, respirando pesadamente a cada respiração ofegante. Atrás, Ryun estava firmemente amarrado e arrastado, sangue espirrando ao longo do caminho. Ele estava suspenso no ar, a magia ativando continuamente, o sistema sinalizando um estado anormal e enfraquecido. Ryun fechou os olhos, seus lábios se apertando, lembrando-se de que fazia muito tempo que não usava isso. Os efeitos impostos eram fortes demais. Ele imaginou o pânico dos guardas. Com certeza os protetores de Sermin estavam em completa desordem. Juno instou seu cavalo a correr mais rápido, lembrando que em sua vida anterior, após esse incidente de sequestro, a família havia dedicado todos os seus esforços para encontrá-lo, o último herdeiro além de sua irmã mais nova. Ryun franziu a testa. Então eles colapsaram e pereceram, enquanto eu agora posso aproveitar os eventos de hoje para direcionar tudo na direção que preciso.
O rosto apavorado do tio Nu apareceu diante dele. Ele disse, disfarce. Fingindo estar à beira do colapso, enfrentando-o. Ryun acariciou o queixo e respondeu, a situação de Sermin já é crítica, e se eu expressar claramente minha determinação de revivê-la agora, uma série de emblemas familiares apareceu. As famílias nobres temeriam e procurariam me pressionar, se unissem. Sermin atualmente não conseguiria suportar. Ele se imaginou cercado pelos olhares de Milmo, então deixei os rumores se espalharem para mostrar que o último herdeiro não é mais uma ameaça, atraindo-os para a complacência. A imagem dos arrogantes Sans pisoteando Ryun apareceu brevemente. Não importa como as outras famílias fossem, Patton sempre quis erradicar as sementes de Sermin. Os rumores podem me comprar tempo, mas definitivamente não me deixariam em paz. Falando nisso, seus olhos ficaram vermelhos, suas mãos se apertaram, então eu vou aproveitar esta oportunidade. Imagens aterrorizantes passaram pela mente de Juno. A voz de Ryun ecoou de maneira uniforme. Suns Patton caiu na armadilha quando eu o zoei. Se ele tiver segundas intenções, o momento em que eu voltar será quando ele atacará. Se houver mais que queiram entrar na briga, isso seria ainda mais favorável. O rosto de Juno escureceu ainda mais. Ryun soltou uma leve risada. Então ele estendeu a mão em direção a Juno. Vamos lá. Escolha. Juno. O que está prestes a acontecer será o clímax da destruição de Sermin. De volta ao presente. Ryun estava deitado nas costas do cavalo. O sistema reportou novamente. Magia resistindo ao estado anormal. O feitiço Terra Verde também resistiu. Seus olhos frios se abriram. Tudo bem. Tudo está dentro do cálculo. Uma voz baixa soou, fazendo-o hesitar. Sinto muito. Juno tremia na cela, repetindo. Sinto muito. Sinto muito. Jovem mestre. Ryun não deu atenção, dizendo, apenas siga o plano, Juno. Essa é a única maneira de você se redimir. Juno permaneceu em silêncio, apenas capaz de derramar lágrimas. Em sua mente. Todo o corpo de Ryun estava envolto pelo poder de resistência, aumentando em 1 ponto. Todos os atributos alcançando 20, sentindo como se estivesse despertando. Sentindo a onda de poder mágico, Ryun abriu os olhos. Bom, a primeira condição de crescimento está completa. Em uma vila banhada pela tranquila luz da lua. O professor Juno carregou Ryun para dentro. Suns estava esperando, dizendo, você trabalhou duro. Ele liderou o grupo de guardas para frente com arrogância. Eu não esperava que você viesse pessoalmente. Este é um acordo especial com o administrador Juno Hilde de Sermin. Ele olhou para Juno, que exibia uma intenção de matar por ter traído seu mestre. Ouvindo isso, Juno cerrou os dentes e respondeu, ei, isso é ir longe demais. Lord Suns Patton. Na noite, Sans falou sarcasticamente, suando como um cachorro latindo. Se você trair, apenas permaneça em silêncio e espere pela punição. Sans Milmo segurou um pergaminho, informações de uma fonte confiável da família Atsan, que haviam sido verificadas. Ele entregou o pergaminho a Juno. Esta informação é certa, Atsan é uma família prestigiada no continente Ri, famosa por ser um clã de assassinatos. O pergaminho emitia uma leve aura mágica. Eles negociavam principalmente informações e nunca vendiam notícias falsas. Sans apontou para o pergaminho na mão de Juno, que continha registros sobre o paradeiro do herdeiro direto desaparecido de Sermin. Ryun, que estava escondido sob uma árvore próxima, ouviu tudo. Essa era a razão pela qual Juno traiu Sermin. Ele me vendeu, o herdeiro incompetente, para encontrar os irmãos desaparecidos que poderiam liderar Sermin. Sabendo que Azan detém as informações, Juno certamente não viverá muito. Patton usa o poder econômico para pagar um alto preço para monopolizar essa notícia. Após a transação, Sans acariciou o queixo e se virou. Você pode sair daqui. Seus negócios estão feitos. Traidor. Observando-o partir, Juno disse, por favor, mantenha sua promessa. Ele hesitou. Claro. Sans sorriu maliciosamente. Seu precioso jovem mestre será devolvido a Sermin em segurança. Juno finalmente esporeou seu cavalo para longe daquele lugar, junto com os guardas. Sun se aproximou de Ryun. Se abaixou para examiná-lo. Um deles perguntou. Devemos lidar com ele. Ele respondeu. Não é necessário. Ele parece apenas um cadáver sem alma. Suns riu friamente. A essa altura Sermin deve saber que ele é o culpado. Só quando ele retornar lá, o grande plano fluirá suavemente. Tudo está pronto. Outro guarda perguntou. Ei, você vai fazer isso pessoalmente? Sans agarrou o cabelo de Ryun e puxou com força. Claro, estou aqui apenas para ver a cara daquele traidor. Na densa escuridão da noite, a névoa e o vento giravam pesadamente. De repente, um flash de luz apareceu. Os olhos de Ryun se abriram lentamente para ver a sombra de Suns na sua frente. Vendo-o acordado, ele se inclinou perto, sua voz baixa. Olá, garoto. Agora você entende a situação. Certo. Mas Ryun desviou o olhar. Seu olhar frio o deixou desconfortável. Sans olhou para ele, acorrentado, e zombou. Que ridículo. O herdeiro direto de Sermin está em um estado tão patético. Ryun olhou diretamente para ele e perguntou, Suns Patton, o que você está fazendo? Ele girou a arma na mão, parecendo impassível. Eu sequestrai a preciosa semente do seu orgulhoso Sermin. O rosto de Ryun escureceu enquanto ele respondia. Então, você sabe quais consequências virão, Suns franziu a testa. Você está me ameaçando agora. Ele torceu a boca em um sorriso distorcido, ameaçando-me novamente como no banquete. Ryun não disse nada, apenas sorriu enigmaticamente.
Ele se aproximou e bagunçou o cabelo de Ryun. Parece que você ouviu algo do seu irmão Jax. Que pena. Então uma gota de sangue espirrou levemente, ele disse. Ele não te contou. Sans esmagou o pé na cabeça de Ryun. Seu pai e irmãos estão todos mortos. Não seja tolo e busque vingança contra Patton. Ele continuou a desferir golpes, aplicando pressão para forçá-lo a se submeter. Os olhos de Ryun brilharam neste momento, e Suns rosnou. Você ainda não entende por que está aqui. Entende? Ele apontou para ele, rindo de forma zombeteira. Você deveria ter sido protegido dentro da carruagem entre os cavaleiros. Juno te vendeu, trocando você pela localização dos seus irmãos. Ele gritou, ninguém vem te salvar. Sans apertou seu punho e continuou. Você quer saber as consequências. Com certeza será guerra entre Patton e Sermin. Meu ato de capturá-lo será a faísca. Entendeu? Apesar da dor, Ryun soltou uma risada fria. Besteira. O tolo está morto, falando demais. Seu corpo começou a irradiar camadas de poder extraordinário. Ao ver isso, Sans arregalou os olhos em surpresa. Ryun se transformou de volta, seu corpo se recuperando, mana explodindo e ativando o círculo mágico. Imediatamente, múltiplos círculos mágicos apareceram ao seu redor. A luz brilhante forçou Sans a levantar a mão para proteger o rosto. O chão ao seu redor foi envolto pelos círculos mágicos de Ryun. Ryun olhou profundamente para a luz, pensando que havia esperado tempo demais para retornar a este lugar. Sans abriu os olhos ainda mais, o suor escorrendo em sua testa. Suas pernas vacilaram como se estivesse perdendo o equilíbrio. Na noite iluminada pela lua no velho edifício, sons ecoaram. Dentro, o círculo mágico continuava a emitir um poder estranho. Sans coçou a cabeça em frustração. O que é isso? Nada está acontecendo. O rosto de Ryun escureceu enquanto ele contemplava. Suns deu um passo à frente e tocou sua cabeça. Você se atreve a fazer uma palhaçada dessas só para ganhar alguns segundos. Ryun sorriu sarcasticamente e respondeu. Ei, seu tolo, eu já te disse. Não disse. Ao ouvir isso, Suns congelou. Então os olhos de Ryun se arregalaram com uma pressão que enviou calafrios por todos. Você fala demais. Um círculo mágico apareceu subitamente em volta do pescoço de Sans, apertando sua respiração. As veias do pescoço se destacaram, e seu pescoço explodiu em sangue. Ele entrou em pânico, segurando o pescoço, pensando consigo mesmo. Minha voz se foi. Ryun falou, frio como um demônio. Este é o círculo mágico do silêncio. Agora seus feitiços avançados estão completamente selados. Um mago que não entoa feitiços torna sua magia inútil. Suns estava atordoado, incapaz de acreditar. Ele ainda tentou levantar a mão, tentando ativar a magia. Ele pensou, enquanto eu usar uma bola de fogo, não preciso entoar. Ryun olhou para ele com desdém. Feitiços que não requerem entoação só alcançam o nível 3. E agora? Você não pode nem mesmo desferir um golpe danoso. Esta é a armadilha da família Patton. Sans pretendia atacá-lo diretamente. Antes do golpe, Ryun permaneceu inabalável. Acho que você não quer morrer, né, de fato. Você só usou um feitiço de nível 2, muito abaixo do meu nível. Esse é o seu erro. O golpe prendeu a perna de Ryun. Sans se sentiu aliviado, ele só precisava ferir uma perna. Mas a cena que se seguiu o deixou atordoado. A perna de Ryun estava se curando bem diante de seus olhos. Os olhos do garoto brilhavam intensamente. O feitiço havia sido desfeito. Sans não conseguia acreditar em seus olhos e rapidamente acenou com a mão para convocar outro feitiço. Vendo isso, Ryun imediatamente adivinhou. Desta vez é um feitiço de nível 3. Que pena. Você acabou de jogar fora sua última chance. Ele sorriu. Você achou que eu deixaria me atingir? Em resposta ao feitiço, Ryun criou um círculo de gelo e contra-atacou imediatamente. As chamas foram engolidas pelo torrente de água. Sun sentiu que algo estava errado com seu poder mágico e rapidamente olhou para trás. Percebendo o problema, ele cerrou os dentes e ficou em silêncio. Dos olhos de Ryun, 3 barreiras dispararam, absorvendo e refletindo o poder mágico. As mãos de Sun queimavam dolorosamente, a dor penetrando até os ossos. Ryun disse, qualquer feitiço que exceda o limite será esmagado instantaneamente. Os esforços da sua esposa são inúteis, seu tolo. Sans estava atordoado, sua cabeça girando. Mas então ele se preparou para contra-atacar, levantando a mão com força. Seus olhos se estreitaram, como se estivesse calculando. À sua frente, as correntes de ferro haviam sido rasgadas por Ryun. Observando a última corrente quebrar, Ryun disse, surpreso para mim agora, cortar esta corrente é tão fácil quanto quebrar um galho. E a propósito, o círculo mágico não tem apenas 2 extremidades. Enquanto Sans tentava manter a calma, outro círculo mágico apareceu à sua esquerda. Ele imediatamente disparou um raio em sua direção, os gritos ecoando. Ryun apenas sorriu levemente, cheio de autossatisfação, vendo Sans colapsado no chão. Ele se preparou para desferir outro golpe. Ele desmaiou, e Ryun enfiou as mãos nos bolsos, passando suavemente. Acorde. Os olhos apavorados de Sans encontraram a sombra de Ryun, e ele continuou. Desta vez nossos papéis serão invertidos. A sala estava cheia de densa fumaça mágica. Sans Linzin abriu os olhos para acordar. Ele viu Ryun sentado ao seu lado, brincando com uma faca. Acordou agora. Eu pensei que você ia dormir para sempre. Eu ia te acordar. Você tem uma boa espada aí. Sans percebeu que estava amarrado e começou a se debater violentamente. Ele puxou as mãos repetidamente, tentando escapar das amarras.
incapaz de se libertar. Suns gritou. Você... Percebendo que podia falar, ele se sentiu radiante, pensando. Minha voz voltou. As amarras na minha mão esquerda são apenas correntes comuns, não algemas mágicas. Seu tolo. Então... Ele rugiu, atacando. Luz mágica brilhando ao redor de seu pescoço. Observando-o lutar desesperadamente, Ryun disse friamente. Você acha que sou fácil de enganar? Sans tossiu dolorosamente, cerrando os dentes em resistência. Não vendo nenhuma magia. Como poderia usá-la? Ryun se aproximou. Você acha que eu teria coragem de lutar contra um mago desarmado? Ele driu sua espada reluzente. Eu já gravei magia por todo o seu corpo anteriormente. A espada cortou algumas vezes. Suns perguntou horrorizado. O que é isso? Sangue jorrou, fazendo com que ele ficasse ainda mais desorientado. Um selo estranho apareceu em seu estômago. Você deve saber que esta é uma técnica proibida. Não é desenhada, mas esculpida com cicatrizes. E esse efeito é criado por uma formação de sangue. Lembrando da tortura de sua vida anterior, ele disse. Você uma vez usou um feitiço para me manter consciente para que eu não desmaiasse. Naquela época, Sans segurou um copo para lamber sangue fresco, então usou uma faca para esculpir o corpo da criança de 12 anos que era eu. Voltando ao presente, Sans entrou em pânico. Como você sabe esse tipo de magia? Além disso, investigações mostram que você não pode usar 3 poderes. Ryun se virou, suspirando. Graças à minha vida anterior e à experiência de Adeon. Há 3 meses, aprendi a refinar mana, priorizando a melhoria da furtividade. Outras habilidades também foram fáceis de entender graças aos canais de fluxo. Um segredo que descobri em Adeon. Cada habilidade tem seu próprio canal. A mana flui para o canal do usuário para ativá-la. Somente alguém que alcançou o nível de mestre como eu pode ver que os canais de fluxo existem. E eu ainda me lembro de todos eles claramente. Então eu não preciso reaprender, só preciso de mana suficiente. E estou qualificado para usá-la. Graças à habilidade de furtividade. Escapei da casa de Sermin, memorizando cada canto e recanto deste lugar. Então, preparei armadilhas para pegar Sans Paton. Obrigado por cair exatamente nelas. A dor que suportei naquela época veio das 3 formações que aumentavam a dor que Sans pretendia me impor. As memórias cruéis de Sans se despedaçaram. Ryun disse, agora sinta o que você uma vez usou em mim. Ele levantou a faca ensanguentada, seus olhos nunca se afastando de seu oponente. Do lado de fora, a luz vermelha da tarde piscou levemente. Sans, coberto de ferimentos, gritou em desespero. Chega, não aguento mais. Vendo aquela cena, Ryun sorriu levemente. Tudo bem, isso é suficiente por hoje. Sans derramou lágrimas. Obrigado. Mas ao se virar, Sans gritou, não. O rosto de Sans se transformou em raiva. Não é que eu tenha poupado você, mas minha família está chegando em breve. Eu disse isso porque você parou. Ele parecia adivinhar, acenando. Eles chegarão em 1 semana. Sans ficou surpreso. Como você sabe, lembrando de sua vida anterior, Hyujin contou. Eles deliberadamente chegaram tarde para deixar você me torturar. Você ordenou que seus subordinados voltassem após 1 semana. Na masmorra, o som de xingamentos ecoou. Você ainda não está inconsciente. Não, meu povo está chegando em breve. Hyujin zombeteou. Com sua natureza. Se você soubesse que os Paton estavam vindo, você me informaria nunca. Você só sabe como implorar, ganhando tempo para me matar. Ele percebeu que o plano estava exposto e imediatamente ficou em silêncio. Os guardas ferozes se revelaram. Hyujin deixou claro. Seu capanga de confiança é o dedo de Paton. Sans gritou de raiva. O que você pretende fazer? Hyujin o estapeou friamente com força no rosto. O selo no corpo de Sans entrou em efeito. Ele só pôde gritar em desespero. Hyujin caminhou despreocupadamente. Continue gritando, eu te disse. Hoje eu não vou tocar em você. Sans gritou roucamente, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Perto dali. Hyujin no círculo mágico inclinou a cabeça e zombou. Vamos lá. Prepare-se para me receber. Pensando que os guardas chegariam em breve, ele sabia que teria que enfrentar a Elite Paton dentro dos próximos 7 dias. 1 semana depois, este lugar estava mais uma vez envolto em silêncio. A equipe de escolta entrou. O líder perguntou, este é o lugar? Os subordinados imediatamente responderam, sim. Na verdade, eles pensavam que Sans havia torturado Hyujin por 1 semana inteira desde que capturou a criança Sermin aqui. Mas devido à perda de contato, eu relatei a você, Akaeha. Ele franziu a testa e perguntou de volta. Ninguém poderia entrar por 1 semana inteira. Eles se espalharam para investigar. Um respondeu, sim, todas as entradas estão fortemente vigiadas. Momentos depois, o líder exalou a intenção de matar, murmurando. Se ele estava tão ocupado interrogando que esqueceu de relatar, seria problemático. Ele levantou a mão para criar uma arma. O mestre ordenou que a criança Sermin deveria ser trazida de volta viva. Ele apertou o punho, decidindo. Eu vou entrar. O próximo que quisesse detê-lo exclamou. Mas o olhar do líder se tornou frio. O dedo de Paton sempre obedece às ordens do mestre, mesmo que seja o próprio sangue de Paton. A porta à sua frente foi destruída pela sua força. Antes de entrar, ele instruiu. Eu irei sozinho, o subordinado, aflito. Respondeu, sim. Ele lançou um olhar rápido sinalizando. Fique parado aqui fora. Então ele entrou, caminhando com uma calma incomum. Cada um de seus passos era lento, como se estivesse medindo o ritmo. Ele observou ao redor, a inquietação aumentando, mesmo sem conseguir sentir qualquer magia. De repente, incontáveis círculos mágicos de Hyujin apareceram diante dele.
Uma série de ataques disparou diretamente contra ele logo em seguida. Ele levantou um escudo para bloquear temporariamente e exclamou: "Que diabos!" Então ele sacou sua arma, concentrando sua magia. A situação estava ruim. Sons Peyton deve estar em apuros. O sinal de ativação da armadilha foi acionado. Graças a esse poder, ele viu todas as armadilhas claramente. Uma armadilha ativada por uma formação mágica. Ele quebrou um e adivinhou que essa pessoa estava bem ciente da estrutura aqui, e tinha um alto nível de habilidade. Ele continuou a passar pelas armadilhas sem nenhum dano. Armadilhas estavam espalhadas por toda parte. Era Sermin ou um terceiro. Ele montou defesas adicionais e disse: "Uma camada dupla de defesa. Pensando bem, não importa quem seja, não vou deixar que escapem." Seu rosto ficou sério, sua mente focada intensamente. Seu olhar era afiado como uma faca. "Eu vou fazer você pagar por ousar provocar o dedo de Patton." Na prisão escura, não havia um som. Na cela, o sangue manchava o chão. Suns estava encharcado. Sua cabeça pendia como se estivesse prestes a cair. Do lado de fora, o dedo de Patton viu a cena e imediatamente usou magia poderosa para quebrar a fechadura. Ele olhou para dentro e chamou em voz alta: "Jovem mestre." Ele quebrou as correntes para libertar Sans e o apoiou. O que aconteceu? Sans gaguejou. "Isso." Seu rosto estava cansado, seus olhos querendo se fechar. O dedo verificou com seu bastão. O poder mágico realmente pertencia a Sans Peyton. Ele estava perplexo. O que diabos aconteceu? Enquanto Ryujin estava amarrado atrás dele ainda fazendo de vítima. Sans tremia e implorava: "Apresse-se e use a poção de recuperação." O subordinado respondeu: "Devemos sair daqui primeiro. Lembre-se das armadilhas densas no caminho de entrada." Ele disse: "O inimigo não mostrou seu rosto. É muito perigoso. Há muitas armadilhas à frente." Ele olhou diretamente para Ryujin. Ele controlou o jovem mestre e a criança, mas não os levou embora, significando que o objetivo não era apenas resgatar. Ele se contradisse: "Essa criança é realmente louca, mas não posso abandonar a missão." Então, enquanto o dedo ainda questionava, Sans apontou dolorosamente para Ryujin. "É ele." Sans Peyton explodiu em lágrimas. "Aquele que me transformou nisso. É Ryujin Sermin, aquele bastardo." Ouvindo isso, o dedo de Patton observou em silêncio. Então ele levantou seu bastão. "O poder direcionado a Ryujin. Primeiro vou usar 3 feitiços para garantir que a criança não possa se mover por ninguém além de mim. Magia de 7º nível. Ligação perfeita. Despojando a vontade, perturbando o corpo e mente." Ryujin apareceu atrás, se aproximando com uma onda de poder. "Você está sendo cauteloso demais." Patton reagiu extremamente rápido, apontando sua varinha, imediatamente lançando uma bola de fogo. A bola de fogo disparou, atingindo a parede. Ele estava suspeitando um feitiço de ilusão. De repente, ele cuspiu sangue, uma dor aguda, causada por ser interrompido enquanto lançava um feitiço de 7º nível. Ele se virou, enquanto Ryujin se movia e falava. O fluxo mágico reverso é desconfortável, mas um grande mago se recupera rapidamente. Ryujin criou rapidamente uma série de ilusões. "Se você notou algo incomum desde o início, deveria ter lidado comigo primeiro." Irritado, Patton levantou seu bastão alto, rangendo os dentes. "Tolo desrespeitoso. Você se atreve a usar ilusões para enganar um mago mestre como eu." Ryujin liberou seu poder mágico, pronto para retaliar. No meio da mágica giratória, ele rugiu, dissipando as ilusões. Imediatamente, o círculo mágico liberou relâmpagos, espalhando tudo. Mas Ryujin foi mais rápido, desviando de todos os ataques. Ele olhou ao redor, lidando com a situação com grande experiência. De repente, os olhos de Ryujin se arregalaram, explodindo em risadas, enquanto Patton mantinha sua expressão fria. Logo em seguida, Ryujin avançou como um raio, indo direto para ele. Antes do ataque próximo, aquele cara xingou, sendo rude. Imediatamente, ele chutou Ryujin sob o queixo, sangue jorrando. Vendo Ryujin sendo jogado para trás, Patton disse: "Você acha que atingiu meu ponto fraco?" Ele criou uma nova bola de fogo, mesmo que eu queime metade do seu rosto. "O mestre não irá perseguir. Com certeza a ilusão é o último recurso. Se você tivesse algum outro truque, teria usado antes de avançar." Ryujin ficou imóvel, sorrindo, ouvindo cada palavra que ele dizia. De repente, Patton ficou surpreso. "Você realmente acha que eu só tenho meus dedos?" Sob seus pés havia uma espada curta escondida. Vendo isso, os olhos daquele cara se arregalaram em choque. Antes que ele pudesse reagir, a lâmina cortou seu pescoço, sangue espirrando por toda parte. Ryujin se fundiu ao corpo de Suns, atacando, enquanto ele só conseguia murmurar: "Patton." Sem perceber, virou-se para perguntar: "Jovem mestre." Ryujin, na forma de Suns, riu friamente. "Você é tão arrogante que não posso deixar de falar." Ele sorriu e revelou um segredo. "Você conhece a técnica de troca de almas. A alma de Suns está presa dentro de mim, e devido às ordens do mestre, você não pode atacar." Então ele olhou para a formação gravada no corpo de Sans. Eu havia antecipado isso. Seu corpo ainda carregava a formação de sangue. O corpo de Ryujin ainda estava ali, não apenas aumentando a sensação de dor, mas também contendo outra técnica, transferindo a alma para uma resposta oportuna. O bastão de Patton foi destruído por Ryujin. Esse era o verdadeiro trunfo. Imediatamente depois, a sala explodiu violentamente. Apenas uma máscara de ferro voou dos escombros. Ryun se aproximou lentamente do corpo em chamas.
Seu corpo brilhava em um azul brilhante, sorrindo triunfante. Ele disse: "Peguei você agora." Ele se sentou para procurar algo no corpo de Dirac, de sua capa. Ryun puxou um frasco de líquido azul. Ele despejou diretamente sobre si mesmo. O sistema soou. A habilidade de resistência à dor ativou. Nível da habilidade aumentado. Ryun franziu a testa, suprimindo a dor, murmurando: "Eu tenho que suportar." Os ferimentos de Dirac no corpo de Suns devem estar claramente visíveis. Ele explodiu em risadas altas, a empolgação evidente em seu rosto. "Ryun Hector, eu consegui. Acabei de derrotar um dos dedos de Patton, um arquimago de nível 7. O painel do sistema apareceu de repente ao seu lado. Uma notificação surgiu. Missão concluída. Nível aumentado. Ele ficou atordoado. Uma missão. Ele entendeu o aumento de nível, mas o painel do sistema se ilumina, indicando Ryun Sermin no nível 15. Ryun sorri satisfeito. Ir do nível 2 para 15 é compreensível após derrotar Dirac, mas ainda há algo o incomodando. Ele se pergunta se é por causa da última missão, então se lembra de focar na tarefa em mãos. Ele conjura um círculo mágico vermelho brilhante no chão. Ryun agarra a perna do corpo e puxa sem hesitar. Ele coloca o corpo na mesa e cria uma camada de magia vermelha ao seu redor. O sucesso determinará a velocidade de seus próximos passos. O canal de fluxo está gravado na alma, não ligado ao corpo, mesmo enquanto reside no corpo de Sans. Ele ainda controla o poder mágico de Ryun normalmente. Agora ele só precisa empurrar o poder mágico para o canal de fluxo preparado. O sistema reporta. Nível cai em 5. Condições de ativação adicionais acionadas. Um painel de informações fraco aparece diante de Ryun. Sombra é a profissão oculta de um assassino. Para fazer a transição, é necessário ter uma clareza de 20 e um poder mágico de 15 antes do nível 5. Ele atendeu aos requisitos, mas ainda franze a testa para o painel do sistema. Ele calcula silenciosamente que se ainda tiver níveis suficientes, pode tentar mais 2 vezes. Raios de luz azul se espalham pela sala. Ryun fecha os olhos, concentrando toda sua mente na magia. O sistema reporta continuamente. Transição de profissão bem-sucedida. Condições de ativação adicionais acionadas. Avançando para a profissão superior de Mago das Almas, a Mão da Morte. As informações afirmam claramente que esta é uma profissão de alto nível que requer um poder mágico de 20 e pertence ao sistema de assassinos. Uma das 2 oportunidades foi bem sucedida, e o plano deveria ir apenas até aqui. Mas após derrotar o dedo de Patton, o súbito aumento de nível o faz considerar uma terceira mudança de profissão. Ele poderia alcançar a profissão oculta de Alma Fantasma, uma profissão para assassinos e magos das almas que abriu novas sensações. Em Adeon, esta é a profissão mais forte que o eleva à posição suprema, e os efeitos combinados são ainda mais valiosos. Se ele conseguir alcançar a profissão de alto nível de fantasmas das almas, como Sombra e Mão da Morte, a chave está no tamanho da alma. Ryun contempla, com seu nível atual, o fracasso teria consequências severas. Mas se ele tiver sucesso, seu plano acelerará como uma tempestade. Ele não tem mais tempo para hesitar. Ele sorri confiantemente, e o sistema inesperadamente anuncia: nível cai em 5. Os olhos de Ryun se abrem rapidamente, seu rosto mostrando claramente dor. O sistema reporta que a alma está danificada e precisa de descanso para se recuperar. Energia roxa o envolve, e a onda de dor faz com que ele solte um gemido sufocado. Sangue jorrava dos olhos e da boca, sentindo como se estivesse sendo dilacerado. Poderia ser que a terceira profissão de alto nível superasse seus limites. De repente, ele parecia ver algo, seus olhos arregalados de choque. Memórias de Ryun voltaram como um filme embaçado. Ele se ajoelhou na mesa, cercado por aqueles que usavam máscaras de pássaros. Os Solares sorriam maliciosamente enquanto puxavam seu cabelo. Alejandro sorriu levemente, seus olhos cheios de satisfação. Alejandro uma vez o protegeu de uma chuva de flechas. E Seina, coberta de ferimentos, ainda sorriu para ele gentilmente. Ele cerrou os dentes, tentando se manter de pé sob a dor. Ryun estava determinado. Hector, mesmo que custe minha alma, eu devo alcançar a profissão de alto nível do fantasma. Uma poderosa onda de energia explodiu de Ryun. Ela se espalhou pela sala, a luz preenchendo o espaço. O painel do sistema apareceu de repente. A alma atendeu aos requisitos. A profissão oculta foi desbloqueada. Ele olhou para o painel do sistema, sussurrando em antecipação: por favor, eu imploro. O som ecoou, transicionando para a profissão de alto nível do fantasma, ilusionista. Informações sobre a profissão de ilusionista tornaram-se imediatamente claras. Ryun ficou surpreso, exclamando em descrença: ilusionista. Mesmo em Adeon, ele nunca tinha visto esse nome antes. Esta era a profissão de alto nível do fantasma. Então, definitivamente haveria muitas semelhanças. Ele havia alcançado todos os seus objetivos. Agora era a hora de executar o primeiro plano. A habilidade passiva do fantasma melhora a invocação para o invocador de almas. Derrubar um arquimago de nível 7 servia a esse propósito. Um recurso valioso que não poderia ser desperdiçado. Se bem sucedido, o plano seria significativamente encurtado. O sistema anunciou, ativando a habilidade de criação de Lich. Ryun pensou, normalmente exigiria um invocador de almas de nível 70, mas com este material, era diferente. Os olhos sem alma do cadáver de repente brilharam intensamente. O sistema notificou. A criação de Lich falhou, transicionando para a criação especial de mortos-vivos. Os olhos de Ryun se arregalaram em choque. Uma densa névoa negra começou a se reunir.
Ela se condensou gradualmente diante de seus olhos, tomando uma forma distinta. Uma figura emergiu, carregando uma pressão aterrorizante. O sistema confirmou, criando com sucesso um undead especial. Ele sorriu, um sorriso cheio de significado. O painel do sistema apareceu. Por favor, nomeie o undead. Não muito depois, toda a torre iluminou-se, uma luz roxa brilhando pela janela. Uma explosão horripilante ecoou, sacudindo toda a área. Os subordinados do lado de fora estavam em pânico. Houve um grito. O que explodiu? Eles olharam em choque para a pilha de destroços. Onde está o Sr. Suns? Em meio a cinzas e poeira, uma figura continuou a avançar. Da explosão, Ryun, assumindo a forma de Sans, saiu. Seus subordinados estavam atordoados. Senhor, senhor. Ele os olhou com um olhar frio e sem emoção. Ryun falou brevemente. Foi coisa de Dirac. Os outros estavam confusos. O quê? O que você quer dizer? Ele estourou. Seus tolos, quero dizer. Um dedo de Patton me traiu, e vocês ainda não entendem. Felizmente. Usei um artefato para controlá-lo, mas não posso segurá-lo por muito tempo. Preciso levar Ryun Sermin para longe daqui. Vocês todos segurem Dirac. Me deem tempo para voltar para a família, entenderam? Reforços chegarão em breve, se vocês conseguirem detê-lo. Todos serão ricamente recompensados. Assim que Ryun terminou de falar, ele montou em seu cavalo e disparou. Sua figura se desfez na escuridão, desaparecendo da vista de todos. Aquela foi a última vez que vimos o senhor. Um soldado se ajoelhou, reportando respeitosamente ao Sr. Pyrrhus. Era Pyrrhus, um mago de 7º nível da família Patton. Ele disse em uma voz profunda. Você encontrou algum traço de Dirac? Berus estava furioso, esmagando o relatório em sua mão. Ele rugiu. Isso é o que você chama de relatório. Então só você sabe o que aconteceu naquela noite. O soldado gaguejou em confirmação, e assim que terminou de falar, o soldado atrás balançou sua espada. Sem hesitação, o soldado frio continuou a cortar, ignorando os gritos do outro. Viris disse que o desaparecimento do jovem mestre Sans Peyton também era um problema sério. Se o envolvimento de Patton no sequestro do chefe Sermin for descoberto, as consequências serão severas. De repente, sons caóticos irromperam do lado de fora, então pararam abruptamente. O guarda gritou alto. Dê mais um passo e você não estará seguro. Um par de pernas fortes avançou. A aura daquele passo fez os inimigos hesitarem. O homem continuou a andar para frente, sem atacar, mas os soldados ao redor tremiam de medo de seu poder. Sob a luz azul da lua, Alejandro ficou ereto e perguntou friamente. O que acontece se eu der mais um passo? Eu vou exterminar todos vocês. Lixo. Pyrrhus advertiu, ousando invadir o território de alguém sem aviso. Você quer começar uma guerra, Alejandro retrucou. Vocês são os que declararam guerra. Tragam o Sr. Ryun aqui agora. Viris perguntou calmamente. Você não está questionando, mas afirmando. Alejandro respondeu. Os rumores se espalharam pelas fronteiras desde uma semana após o desaparecimento do senhor. Este acampamento não foi montado aqui para esconder as atividades suspeitas naquele projeto. Berus respondeu honestamente. Não sabemos onde está o chefe Sermin. O jovem mestre Suns Patton também está desaparecido. Espero que vocês cooperem na busca por eles. Alejandro rosnou. Cale-se. Essa declaração deixou Pyrrhus furioso também. Alejandro advertiu. Você não deve alterar a cena enquanto a investigação não estiver completa. Ele olhou diretamente para Pyrrhus, seu olhar pesado de autoridade. Pyrrhus imediatamente adotou uma postura defensiva, sua aura não menos feroz. De longe, Juno observava silenciosamente, surpreso que os soldados de Patton estavam presentes, esperando que as coisas não se agravassem ainda mais. Seina se virou, lançando um feitiço de aviso. Quem permitiu que você falasse? Traidor. O homem ficou tão assustado que seu rosto ficou pálido, não se atrevendo a dizer mais uma palavra. Ela continuou. Se não fossem as palavras do jovem mestre, você já teria se transformado em cinzas. Cale-se. Você só pode falar sobre encontrar o senhor. Juno imediatamente obedeceu. O senhor disse que deixaria um sinal. Seina revirou os olhos, perguntando. Como podemos encontrar isso em um lugar como este? Ele respondeu. Se fosse fácil de encontrar, Patton já teria descoberto. Apenas a grande melodia verde da terra de Sermin poderia rastreá-lo. O senhor já usou uma vez. Deve haver ressonância residual, embora muito fraca. Ela recitou um feitiço, criando um orbe verde. Através daquele orbe, Seina viu o que precisava encontrar. Ela encontrou. Ela tinha acabado de terminar de falar quando puxou a fonte de invocação mais perto dela. Juno estava atordoado, incapaz de acreditar no que estava aparecendo diante dele. O que era isso? Um corpo estava suspenso no ar parado, bem na frente deles. Ryun havia escapado de Suns, pendurado em uma árvore em estado de exaustão. Eles imediatamente entenderam que Ryun estava completamente ausente daquele lugar. Mihawk disse que eles só viam Sans Patton. Sans estava amarrado com um pedaço de pano em volta do pescoço, no qual estava escrito: Eu sou o sequestrador, por favor me puna. Ao mesmo tempo em que ele apareceu, uma carta estava bem aos seus pés. Seina rapidamente avistou a carta colocada ali. Ele perguntou se havia sinais do mestre, e Seina sinalizou para silêncio. Espere, há uma carta aqui. Seina leu cada linha cuidadosamente. Se fosse Seina, ela definitivamente notaria esta carta.
Eu uma vez quis assumir o corpo de Sans para destruir o clã Peyton, mas se o líder do clã mago de 8º nível Peyton perceber que eu troquei de alma, seria perigoso. Se eu voltar para Sermin no corpo de Ryun, isso poderia levar a uma guerra entre os dois clãs. Sermin não pode suportar isso agora. Então, só há a última opção, antes que eu desapareça. Eu devo deixar uma explicação que faça Seina acreditar nisso. Juno perguntou curiosamente, o que diz? Ela queimou a carta silenciosamente e disse, vamos voltar para o clã Sermin, chefe e administrador. A carta queimou lentamente na mão de Seina, transformando-se em pó, uma premonição de muitas coisas esperando à frente. A luz do sol vermelha brilhava sobre toda a terra abaixo. Bandos de pássaros voavam livremente no alto céu. Suas sombras eram claramente projetadas nos telhados em camadas. Uma figura petite gradualmente saiu para a rua. Uma voz chamou. Ei, Leong, o líder da equipe está te procurando. Vamos. Juno e Seina ficaram ali. Ele perguntou confuso. Senhor Seina. Seina respondeu firmemente. Eu confirmei. O jovem voltou com um sorriso gentil e disse. Sim, senhor. Seus olhos brilhavam com um estranho azul frio, diferente de antes. Ele sorriu suavemente, assim como a linha de Rui. O tempo passou, 3 meses depois, na capital do reino de Benchoi Fenton. Os moradores da cidade estavam agitados. Você ouviu que Patton e Sermin estão em conflito. Os dois reinos de Dylon e Penstroy devem intervir para mediar. Porque isso eu ouvi que o traidor Patton capturou a última pessoa com a linhagem Sermin. No final, Sermin aceitou uma compensação de Peyton, mas o encrenqueiro ainda não foi encontrado. A criança que foi capturada também está desaparecida. Então, porque Sermin aceitou a compensação, o chefe da linha dourada está desaparecido há muito tempo. Uma vez uma família prestigiosa, agora só restam vestígios. Os rumores continuam se espalhando dia após dia sem parar. Neste momento, na filial Amsat Martin da Guilda Fenton, uma voz ecoou. A última pessoa com a linhagem desaparecida torna a compensação ainda mais necessária. Ela se sentou de pernas cruzadas, imersa em pensamentos, e então suspirou cansada. Saphir, uma assassina de nível 2, criticou levemente o gerente da filial, sentindo-se entediada. É tudo notícia velha que todo mundo sabe, disse o tio Dance. E quanto à notícia de que o mordomo de Sermin, Churro, foi executado, ele foi exposto por estar ligado às pessoas de Patton. Alandro lidou com ele imediatamente no local. Saphir perguntou em choque. O mestre espadachim do continente tomou uma atitude pessoalmente. De repente, alguém entrou pela porta. Ryun apareceu com uma postura calma. Saphir disse, você chegou. Li. Ele cumprimentou suavemente. Olá, tio Dance. Perguntou. Você está procurando o gerente da filial. O quarto caiu em silêncio. Apenas a luz filtrando pela fresta da porta permaneceu. Saphir falou. Finalmente. Você decidiu vir hoje. Ela estendeu um envelope e perguntou. Você consegue adivinhar o que é isso? Ryun. Uma carta nomeando você como membro oficial de Martin. Ao ouvir isso, Ryun sorriu levemente. Ele disse, afinal, ainda há um teste restante. Saphir respondeu, isso mesmo. É sua primeira missão. Certo, mas para você. Essa tarefa não deve ser muito pesada. O clã de assassinato Azan, o quarto maior do continente, em apenas 2 meses na filial Phantom. Você superou todos os desafios para chegar à rodada final. Os olhos de Ryun se afiaram ao ouvir isso mencionado. Ela acrescentou, nossa filial recebeu um talento raro, o período de teste mais curto e o mais jovem em 100 anos. Ele respondeu humildemente. Ainda estou longe do nível do gerente da filial de nível 2. Saphir provocou. Você está apenas fingindo ser modesto. De qualquer forma, comparado ao nosso primeiro encontro, sua expressão agora é muito mais natural. Ela tomou um gole de seu chá enquanto continuava a conversa. A imagem daquela noite ressurgiu na mente de Saphir. Ela se lembra daquela noite, apenas 2 meses atrás, quando um garoto apareceu silenciosamente, em uma multidão de assassinos não tão famosos. Ele trouxe uma grande quantia de dinheiro que surpreendeu a todos. Naquela noite, os olhos de Ryun estavam cheios de uma aura sombria enquanto ele fazia o pedido de assassinato de acordo com seu relato. Foi a primeira vez que Saphir conheceu Ryun, e também marcou o início de todos os mistérios. Ryun disse, porque eu ouvi que enquanto houver dinheiro, a guilda aceitará. Depois de confirmar o dinheiro, todos me trataram como uma convidada. Saphir disse, não é apenas sobre o dinheiro, mas por intuição. Eu suspeitei que não encontraria um cliente estranho como você novamente. Não é verdade, um garoto vestido com trapos entra com dinheiro. E ainda contrata alguém para agir contra ele mesmo. Isso já soa estranho. Ryun ignorou aquele comentário e não respondeu. Ele pegou a carta, levantou-se e disse, eu vou ler a carta pessoalmente. Quando o teste terminar, me chame. Saphir respondeu, tudo bem. E Ryun se virou e saiu da sala. A conversa deles também chegou ao fim. Khan imediatamente perguntou, você o aceitou por causa da sua intuição? Xavier Bendap disse, não brinque. O processo é claro, aquele garoto completou todo o treinamento em apenas 1 mês. Khan disse, outros levam de 5 a 10 anos para esses cursos. Ela também elogiou, de fato um talento. Você investigou minuciosamente, certo? O cara relatou, Leon, sem sobrenome, cabelo verde, olhos verdes, pegou da rua, criado sob a orientação de um professor desconhecido. Então um dia o professor desapareceu. Ele se juntou à guilda para encontrar vestígios de seu professor, provando suas habilidades, e então pediu um assassinato contra si mesmo. Graças a isso, ele foi testado e superou o treinamento muito rapidamente. Saphir duvidou das informações de Leon, se perguntando se eram precisas.
Khan continuou a afirmar que tudo estava correto. Ele contou tudo, dizendo que tinha ido ao lugar onde viveu com seu professor. Uma casa na montanha. Khan disse que ainda havia sinais de pessoas por ali. Safira interrompeu, levantando muitas questões, mesmo que as informações estejam corretas. Há algo mais importante. Poderia Leon realmente ser Ryun Sermin? Khan hesitou brevemente diante dessa hipótese. Safir conectou os eventos. O jovem mestre Sermin desapareceu. Ryun Sermin. Um garoto da mesma idade apareceu aqui bem naquela época. É apenas uma coincidência que eu continuo me sentindo inquieto. Khan comentou que a probabilidade disso é extremamente baixa, e ela perguntou o porquê. Ele disse que Ryun Sermin carece de poder mágico, habilidades com espada e força física, o que todos sabem. Os registros de rastreamento mostraram isso desde o nascimento. Os sinais do declínio de Sermin estão incorporados em Ryun. Como ele poderia estar no mesmo nível de um gênio como Leon, se necessário? Eu investigarei mais. Ela balançou a cabeça. Já é suficiente. Não se deve desperdiçar um talento como o seu em assuntos triviais. Concentre-se em investigar o professor. Se ele conseguiu ensinar Leong, ele deve ser extraordinário. O quarto ao lado de Ryun ouviu tudo. Ele murmurou. Esta mulher é realmente muito perspicaz. As habilidades de um mestre de almas são convenientes, desde que a alma ainda exista. Ryun pode ouvir tudo através de seus olhos e ouvidos. Ryun sussurrou. Status. O crachá apareceu. Ryun Sermin. Classe ativada. Mão da morte nível 13. Ele ficou surpreso. O custo de nível para mudança de classe já havia se recuperado. Investir poder mágico na dominação física também se prova eficaz. Não apenas altera a aparência, mas também evita a detecção mágica. E ele poderia até ler a habilidade de percepção de forma de um assassino de nível 2. E naquele dia, Ryun usou troca de alma para entrar no corpo de Suns. Ele recebeu uma técnica de alma interessante e se perguntou como nomeá-la. Ryun sorriu maliciosamente e decidiu chamá-la de Konak. Konak nasceu naquela noite, cercado por um fluxo de energia sombria. Ele sussurrou. O que é isso, força 7? Velocidade 5. Poder mágico 23. Habilidades FAD e escudo da alma, considerando tanto os atributos quanto as habilidades. Não é diferente de um morto-vivo que pode se tornar mais forte. Ele ficou encantado ao perceber de repente que essa era a habilidade de uma sombra. Mas a descrição da habilidade não especificava claramente. Ryun levantou a mão em direção a ela, murmurando para ver mais claramente. Os parâmetros de Konak apareceram gradualmente. Ele arregalou os olhos, concentrando-se intensamente em cada linha. O painel do sistema surgiu. Missão de vingança. Descrição. Recompensa ponto de interrogação. Ryun sussurrou. Eu pensei que essa missão não existia neste continente. É até uma missão oculta que requer encontrar as condições de conclusão por conta própria. Após derrotar Dirac, uma notificação de conclusão apareceu. As habilidades da Mão da Morte e Sombra se fundiram para criar Konak. Ryun pensou. Agora era apenas um monstro consumindo poder mágico. Os pontos de experiência ainda estavam faltando, mas isso seria útil mais tarde. Naquela noite, a lua estava brilhante. Ryun sorriu e disse, o desenvolvimento requer visão de longo prazo. A lua estava alta, o vento estava parado. Ryun estava sentado na alta muralha, seu olhar contemplativo, incapaz de se concentrar apenas no presente. De longe, o tio Dance se aproximou e perguntou no que ele estava pensando. Ryun respondeu, acho que depois de passar no teste, me tornarei um membro oficial e um dia serei o gerente da filial de Maton. O tio riu e disse, a esse ritmo, isso é bem possível. O tio Dance de repente parou, olhou para o horizonte e continuou falando. Hoje, há 3 candidatos, e apenas um passará. O teste final para se tornar um assassino de nível 5 de Martin. O tio Dance chamou os nomes dos 3 candidatos, um dos quais era Bala. Lip deu um passo à frente com um olhar frio e uma postura séria. Ele continuou, desde que uma pessoa mate o alvo, ela se tornará um membro. Ryun olhou atentamente, seus olhos cheios de determinação. O tio anunciou em voz alta. O teste começa agora. Dance observou de perto cada ação durante o teste. Ele explicou as regras, começando com as informações do alvo. O nome do alvo é Aurok, 47 anos, um comerciante, sempre acompanhado por 3 guarda-costas. 2 deles são guerreiros de nível bronze, e um é um mago de nível prata. Bala comentou, ouvi dizer que ele acabou de se casar com uma jovem amante. Ele visita o quarto dela todas as noites, e nesse horário, os guarda-costas mantêm distância. Dance te elogiou, só de ouvir o nome. Você investigou isso tão bem, sabendo até o hábito de evitar os guarda-costas. Bom trabalho. Mas quem pode ter certeza de que ele irá ao quarto da amante esta noite? Ao ouvir isso, Ryun hesitou ligeiramente e disse, sobre isso. Ele continuou, ou você, o novato, está planejando eliminar os 3 guarda-costas. Bala hesitou. Bem, isso. Dance te disse. É por isso que Martin enviou alguém para reunir informações. Agora é a última vez. Ele chamou Lion, perguntando se ele tinha alguma informação. Pode falar. Ryun suspirou e respondeu, eu tenho que dizer isso. Todos os 3 olharam para ele, esperando sua resposta. Mas Ryun recusou. Este é um teste para selecionar uma pessoa. Não tenho obrigação de compartilhar informações. Bala explodiu. Nós apenas compartilhamos. Lip resmungou. Certo, somos colegas de equipe. Ryun disse friamente. Colegas de equipe. Eu nunca aprendi isso no treinamento. Bala e Lip ficaram surpresos. O quê? Tio Dance concordou com ele, dizendo, isso mesmo.
Este é um teste. Use todas as suas habilidades para superá-lo. Você deve saber como aplicar o que aprendeu. Ele pensou consigo mesmo. Saber quando desistir ou aproveitar quando necessário é o verdadeiro instinto assassino. O garoto respondeu como um verdadeiro profissional. Dust perguntou se os dois tinham mais alguma coisa a dizer, ao que Bala e Lip responderam em silêncio. Não. Ele sinalizou imediatamente. Agora você está livre para assassinar o alvo. Ele observou Ryun, pensando consigo mesmo. Estou começando a ter grandes esperanças por ele. Ele ficou lá continuando, pedindo a morte daquela garota. Saphir falou. Esta missão mobiliza 4 operativos de nível 4 e 3 de nível 3, limitados ao fantasma, com um prazo de 3 dias. Se tiver sucesso, haverá uma recompensa adicional de 100 ouro. Mas se falhar, devemos aceitar Leon, concedendo-lhe treinamento especial na filial fantasma de Maton. Após ouvir isso, Tio Dance estalou a língua. Isso é insano. Os soldados riram. 3 dias. Isso é ridículo. Tente escapar. E em 10 minutos, nós o arrastaremos para fora. Mas quando retornaram da missão, tanto o tio quanto os soldados estavam exaustos, relatando falha. Aquele garoto usou armadilhas e truques que eram bastante formidáveis. Ela sorriu e disse, um acordo é um acordo. Leon, a partir de hoje, eu vou te treinar. Ryun pensou. Tornar-se um assassino oficial para Maton não é fácil, especialmente com um alvo escolhido pelo gerente da filial, a maior dificuldade de todas. Talvez eu esteja à beira de um novo capítulo na história. Naquela noite, a lua estava brilhante, o vento estava frio e o céu estava silencioso. Bala saiu do prédio, estilhaçando o vidro. Ele pensou, acabei de quebrar tanto o feitiço de alarme quanto o sistema de armadilhas, desviando dos guardas e entrando sorrateiramente. Agora há mercenários também. O guarda gritou alto, há um intruso. Ele correu naquela direção, não deixe que escape, fazendo Lip ficar de vigia. Ela pensou, idiota Bala, mas graças a ele, meu trabalho está mais fácil. Se ele não tivesse chamado a atenção, eu teria que criar uma abertura sozinha. O alvo sobreviveu a muitas tentativas de assassinato, cada vez ele se escondeu. O quarto principal, onde tanto dentro quanto fora eram fortemente vigiados. Uma voz rouca ecoou, isso é demais para suportar. Kami Hector não só tomou uma concubina, mas agora trouxe assassinos também. Auroch explicou, não, meu amor, o assassino não é minha culpa, este quarto tem alta segurança. Lip olhou de cima, pensando, as defesas estão definitivamente mais fortes do que antes, e o número de soldados contratados aumentou. O guarda-costas principal foi atraído por Bala, deixando apenas 5 soldados comuns ao redor. Ela estava se preparando para atacar, eu poderia atacar de frente. Auroch gritou em pânico, o que você está fazendo? É muito perigoso, coloque isso para baixo. Lip se abaixou para avaliar a situação ao ouvir isso. Kami, tremendo com uma faca, disse, irmão, eu tentei me conter, lembro do dia em que você sussurrou que me amava, mas eu não posso deixar você tirar dinheiro da minha família nunca mais. Ele explicou rapidamente, eu só preciso de capital para os negócios. Ela disse com raiva, você usou o dinheiro da família da minha esposa para comprar presentes para sua amante. Com isso, Kami agiu, não dando a Auroch tempo para reagir. Lip testemunhou tudo, completamente chocada. Ela viu Auroch perder a vida em um instante. A arma do crime estava manchada de vermelho com sangue. Kami gaguejou. O que eu fiz? Auroch colapsou no chão com um ferimento profundo. Kami ficou paralisada enquanto uma voz chamava do lado de fora. Senhora, o que está acontecendo? Lip pensou rapidamente. O alvo está morto, então a missão é um sucesso ou um fracasso. Ela se perguntou de repente, por que Leon ainda não apareceu? O espaço caiu em silêncio mais uma vez. Lip voltou ao ponto de encontro, baixando a cabeça para relatar. Missão falhada. Ela engasgou com as palavras. Foi Auroch. Ele foi morto pela primeira esposa, não por nós. Ryun calmamente se virou para olhar para o tio Dance. Lip achou estranho e lançou um olhar para Ryun, sondando. Ela pensou, por que Leon apareceu antes de mim? Ele chegou à vila ao mesmo tempo que nós. Bala também voltou, coberto de ferimentos. Duns disse sucintamente. Bala voltou em segurança. Bala respondeu. Foi porque os guarda-costas estavam em desordem que eu consegui escapar. Quando eles perseguiram Pala, acabaram lutando entre si, criando um caminho para ele correr. Ele continuou. O teste acabou, mas o assassinato não foi um fracasso. Dance anunciou uma notícia chocante. Leon completou a missão. Todos ficaram atordoados ao ouvir isso. Uma pessoa perguntou, você quer dizer que a missão foi um sucesso? Auroch foi claramente morto pela primeira esposa. Dance explicou que foi graças a Leon, o que deixou o grupo ainda mais confuso. Ele olhou para Ryun e apontou, dizendo é Leon. Ryun usou uma técnica para fazer a primeira esposa de Auroch tirar a própria vida. Continuou Dance. Bala no carro estava atordoado. E Lip também estava paralisado, olhando para o espaço. Duns reiterou que Leon fez a primeira esposa de Auroch agir por conta própria. Ele perguntou, você pode explicar como fez isso? Ryun pensou que eles esperavam que ele respondesse com certeza. Mas como ele deveria dizer isso? Ele riu levemente e disse em voz alta, vou explicar. Lip e Pala olharam nervosamente para Ryun. Ele afirmou, o ponto-chave está na relação entre Auroch e sua primeira esposa. O sol estava se pondo, lançando luz da tarde sobre o castelo. Bala perguntou a Milan, você explorou o conflito interno. O gerente da filial só revelou o alvo para você. Ryun suspirou. O momento em que descobri foi igual a vocês dois. Ele é famoso demais.
com base nas informações que os dois forneceram. Auroch estava envolvido no comércio de bebidas, tinha uma concubina, e os níveis dos seguranças e do quarto da concubina estavam corretos. Mas eu já havia investigado tudo antes, enquanto vocês dois discutiam planos. Eu estava apenas seguindo o plano existente. Ao ouvir isso, Lip e Bala ficaram astonados, e Bala estava irritado. Ele disse: "Você afirmou que não conhecia o alvo, mas agora diz que investigou Auroch. Isso não é razoável." Ryun respondeu: "Nunca disse que apenas investiguei Auroch. Eu coletei informações sobre todas as pessoas notórias que poderiam facilmente se tornar alvos de assassinato na cidade, fazendo amizade com comerciantes e espalhando rumores de forma eficaz. E como completei 2 meses de treinamento em apenas 1 mês, usei o tempo restante para me preparar para quaisquer alvos potenciais." Depois de ouvir isso, os dois tiveram que pensar que ele havia estudado o livro inteiro, não apenas a parte do exame. Ryun continuou: "Durante minha investigação, descobri alguém que odiava Auroch intensamente. Essa era a primeira esposa de Ken Lee. Eu me aproximei daquela mulher que havia sido levada ao limite e sugeri sutilmente que ela contratasse um assassino. Auroch continuamente tomava concubinas, desconsiderando sua primeira esposa enquanto usava o dinheiro da casa dela para negócios. Kelly o odiava tanto que queria agir, mas honestamente, ela não queria que ele morresse. Eu disse a Kelly para contratar mais guardas e aumentar a segurança. Auroch estaria seguro, apenas a concubina estaria em risco, e quando algo acontecesse, ele sempre correria de volta para o quarto de sua primeira esposa, o lugar mais seguro. Nesse ponto, ela só precisava culpar a concubina e o amante. Ele voltaria à razão e retornaria para ela. Aquela mulher, que bebia o dia todo, acreditou em cada palavra que eu disse. Se tudo tivesse parado ali, ela teria ficado satisfeita. Mas, pouco antes da ação acontecer, ele acrescentou mais uma coisa: que o dinheiro que Auroch usou para comprar presentes para sua amante recentemente veio de sua primeira esposa sob a aparência de investimento. Chudansky ficou atônito desde o começo. Esse garoto controlou todo o teste. Não, isso estava em suas mãos há muito tempo. Lip e Pala estavam atordoados, incapazes de dizer uma palavra. Tio Dan se perguntou, mas não entendia por que uma mulher comum teria coragem de matar o marido. Ryun riu suavemente, pois ele havia intervenido um pouco. Ele misturou secretamente drogas alquímicas no vinho e enviou para a casa de Auroch, caso algo inesperado acontecesse. Ele até colocou essa droga na água potável dos mercenários, felizmente. Agiu a tempo. Lip perguntou: "Que tipo de droga é essa?" Ele respondeu: "É um estimulante que reduz a capacidade de pensar." Bala ficou atônito. Poderia ser que a luta dos mercenários também foi devido a isso. Ryun disse: "Sim, mesmo que ele não estudasse trabalho em equipe. Não queria que ninguém na guilda ou no grupo de treinamento morresse." Bala corou ao ouvir isso, sentindo-se emocionado. Lip, ao seu lado, também se sentiu emocionado. Dans concluiu: "Tudo aconteceu exatamente como ele havia planejado, graças às drogas e àquela informação. Lady Kenley agiu contra Auroch." Lip disse: "Não é necessário esfaquear alguém para chamar de assassinato." Dun sorriu, parabenizando-o por passar no teste. Leon. Ryun riu: "Ah, e podemos cobrar uma taxa extra de Kelly." Dans ficou atônito. Ele explicou: "Kelly agora é uma assassina, mas o incidente de assassinato foi real. Apenas nós sabemos que Auroch foi morto por Kelly, não pelo assassino. Nessa posição, Kelly definitivamente gostaria de gastar mais dinheiro para esconder a verdade e culpar o assassino." Dans ficou pasmo, sem palavras. Bala engoliu em seco, pensando: "Ele é realmente diferente." Lip pensou consigo mesmo, com a mentalidade de um assassino. Ele está em outro nível. Ele preferiria ficar em segundo lugar do que confrontar Leon. Duns disse: "Vocês dois voltem para a guilda. Leon ficará. Tenho assuntos pessoais a discutir." Lip e Pala saíram, deixando os dois para trás. Dans ficou em silêncio por um momento antes de falar. Você entende o que acabou de causar. Kelly terá que viver uma vida inteira em tormento por matar o marido. Ela não é mais uma pessoa comum, mas uma assassina. A guilda treina assassinos, não para criar monstros." Ryun virou as costas, rindo friamente, antes de saber por que Auroch casava-se continuamente com amantes. Eu também pensei que ela era tão normal quanto todos os outros. Todas as amantes de Auroch foram eliminadas por Kelly. Auroch também administrava um cassino, emprestava dinheiro a juros altos e lidava com farinha, causando sofrimento a muitas pessoas. Kelly usou a influência de sua família para eliminar as amantes, sem precisar agir pessoalmente. Auroch sabe bem, mas ainda assim casa-se com uma concubina, mesmo sabendo que elas eventualmente morrerão. Seus corpos são dados como desaparecidos, e suas famílias não conseguem encontrar nada, continuando a busca sem fim. Isso é o que você descobriu durante a investigação. Mesmo que seja um teste, ainda é um contrato de assassinato. Embora Kelly não queira que seu marido morra, só recebemos o pagamento quando Auroch morrer. Se o alvo merece morrer, ou as circunstâncias do empregador não são preocupação do assassino. Certo, se um assassino deixa a consciência interferir, ele ainda é um assassino. Matar por dinheiro e depois sentar para analisar as razões e a ética. Isso é necessário. Duns olha para Ryun com espanto. Kelly nunca disse que não queria matar seu marido. Ela pretende explorar essa situação. Eles devem completar o contrato à sua maneira, e mesmo que ela viva com culpa, não pode separar o assassino da morte de Auroch. Duns pergunta se um assassino não precisa de consciência, e você responde:
Se uma pessoa quer manter sua humanidade, deve se tornar mais forte para mudar seu destino desde a raiz. Embora o Sr. Dunsday tente recuperar sua consciência, uma vez que aceita o contrato, nada muda porque ele ainda está envolvido no assassinato. Dito isso, Ryun se vira e se afasta, deixando o tio Duns em profunda reflexão. Na manhã seguinte, em frente à base da guilda, todos estão em posição de sentido, com uniformes impecáveis. Saphir ri alto para parabenizar, afirmando que a partir de agora, Leon é um assassino de rank 5 e um membro de Gildemarten. O sistema aparece para anunciar que a missão foi concluída. O corpo de Ryun é envolto em uma leve luz azul. O anúncio continua, afirmando que o nível aumentou e a missão secundária foi concluída. Todos olham para ele, aplaudindo e torcendo em congratulações. O sistema apresenta as recompensas após a conclusão da missão. Saphir diz que a partir de agora, como um assassino de rank 5, ele pode aceitar missões oficiais de Matan e solicitar uma promoção de rank quando for elegível, embora provavelmente não planeje promover-se cedo. Ryun completou inesperadamente uma única missão que vale mais de 30 ouro. Saphir ofega. Ryun acrescenta. Ou completar 10 missões de rank 5, ou ser nomeado por um líder de filial ou um assassino de rank 3. Essa é a condição para a promoção. Certo. Saphir acena com a cabeça. Isso mesmo. Então pergunta. Então quanto é o pagamento pela missão de Auroch desta vez? Ao ouvir isso, o grupo fica irritado. O que você está planejando fazer? Ryun os ignora e continua perguntando. Quanto é? Seu jeito de questionar e seu ímpeto deixam Saphir insegura sobre como responder. Ela relutantemente diz, pagamento adiantado de 10 ouro, pagamento de conclusão de 10 ouro. Bala e Ryun ficam ambos extremamente surpresos. Ela acrescentou que a quantidade de ouro, combinada com esconder o fato de que Auroch foi morto por Lily. Duns, ao ouvir isso, começou a suar, não poderia ser verdade. Ryun cobriu a boca e sorriu levemente, mesmo que fosse apenas um teste. Todos os olhares se voltaram para ele, ouvindo em silêncio o que viria a seguir. Mas completar a missão e ganhar recompensas extras era algo que ele tinha que gerenciar sozinho. O primeiro requisito para subir de nível é uma única missão que vale a mais de 30 ouro. Ele já não havia alcançado isso. Saphir olhou com raiva, cerrando os dentes em resposta. Ryun Fertler afirmou claramente, sou uma assassina de nível 5. Leon, solicito ser promovida para nível 4. Essas palavras deixaram tanto Saphir quanto todos os outros sem palavras. Saphir foi provocado. Ele estava de fato excessivamente arrogante. Ryun não recuou, sorrindo de forma desdenhosa. Ela disse que reconhecia seu desempenho, mas ele estava subestimando todos eles demais. Uma organização sempre tem princípios e regras. No mundo dos assassinos, apenas aqueles de nível 4 ou superior são considerados verdadeiros. Todos devem acumular experiência, ser reconhecidos por seus pares e se orgulhar de alcançar essa posição. Saphir apontou em protesto. Ele estava menosprezando todos eles. As condições de promoção de Ryun podem ter sido atendidas, mas essa abordagem apenas provocou uma forte reação de todos. Ela disse que fingiria não ter ouvido nada. Ele deve estar cansado após sua primeira missão. Ryun imediatamente a interrompeu. Não, ele não retiraria seu pedido de promoção. Saphir estreitou os olhos. Se ele quisesse viver pacificamente aqui, precisava ser mais considerado. Tio Duns falou. O gerente da filial poderia ser considerado excessivo, mas como observador do exame, ele queria contribuir com algumas palavras. Saphir olhou para ele em silêncio por um momento antes de acenar levemente com a cabeça. Vá em frente, continuou. Ele acreditava que Leon estava qualificado para fazer o exame de promoção para nível 4. Não porque ele era arrogante, mas porque havia demonstrado o aspecto mais importante deste exame. Ela perguntou de volta, duvidosa, o aspecto importante. Ele explicou que era pura força física, não truques, mas habilidades de assassinato baseadas no próprio corpo. Lip e Pala pensaram consigo mesmos, mas ele venceu graças a um plano. Duns afirmou que o exame para nível 4 não poderia ser passado sem força física. Esta era uma oportunidade para ver se Leon tinha a habilidade ou deixá-lo provar a amarga derrota. As pessoas começaram a mudar de ideia. Era verdade. Durante a perseguição da guilda, ele também usou muitas armadilhas para escapar. Saphir, ao ouvir isso, cobriu a boca e sorriu levemente. Tudo bem. Ela concordou em abrir o exame. O quarto nível é um desafio pelo qual até assassinos veteranos devem arriscar suas vidas. Saphir perguntou com um sorriso perigoso. Você está pronto? Ela e ele apertaram um aperto de mão. Ryun respondeu confiantemente, sim. À medida que a noite caía, a luz se espalhava pela casa. Duns bateu seu caneco de cerveja na mesa. Realmente uma pessoa que faz o coração dos outros disparar. Ele olhou para ele do outro lado da mesa e disse, você está sendo imprudente. Bala interveio. Você deve ter um novo alvo em mente para agir assim. Lip acrescentou. E você deve ter um plano. Certo. O exame de quarto nível não seria por pelo menos 1 ou 2 meses. Irediza trouxe bebidas. Duns perguntou. Já que você precisa escolher um alvo e uma missão adequada. Quer que eu te treine antes? Ryun respondeu, recusando. Ele queria descansar antes do exame. Lip e Pala gritaram, uma recusa. Ryun continuou. Ele planejava deixar a guilda por um tempo, como membro pleno. Ele poderia sair do território da filial, certo? Duns acenou com a cabeça. Isso mesmo. Ryun disse que voltaria antes do exame, e as notícias poderiam ser verificadas na filial Maton. Duns perguntou inesperadamente. Então esse é o seu plano, Leon. Ele limpou o leite ao redor da boca, sorrindo misteriosamente.
Aquela noite, o céu estava cheio de estrelas e tranquilo. Dentro, Duns levantou seu copo e disse: apenas faça o que quiser. Beba livremente esta noite. Risadas ecoaram de dentro. Eles não deveriam forçar Leon a beber. Ryun pensou. Momentos de lazer como esse seriam difíceis de encontrar no futuro. A partir do 4º nível, ele receberia missões continuamente, sem mais liberdade. Se quisesse ser o líder da filial, teria ainda menos tempo. Antes de mergulhar, ele precisava fazer uma viagem. Naquela noite, Ryun vestiu seu manto, preparando-se para uma nova jornada. Ele estava em um penhasco rochoso, olhando para o prado à sua frente. Ele confirmou para si mesmo que havia pisado na Terra das Trevas. Naquele lugar mortal, Ryun não conseguiu esconder sua empolgação, seus olhos cheios de determinação. Em outra direção, um grupo de cavaleiros galopava rapidamente. Parecia ser uma equipe escoltando uma figura importante. Liderando-os estava um jovem de cabelo vermelho, coronel, montando um alto cavalo branco. À medida que o grupo avançava, o coronel parou de repente. Ele viu alguém sentado no meio da estrada à distância. Era Ryun. Ele gritou de forma áspera: o que você está fazendo? Ryun calmamente se moveu. Sua perna esquerda estava em uma tala de madeira, parecendo alguém que acabara de se ferir. Ele começou a remover lentamente o capuz da cabeça. Connell ficou atordoado ao ver claramente seu rosto. Era Ryun, transformado em uma criança miserável com olhos vermelhos, segurando as lágrimas. Eu torci meu tornozelo. Você pode me dar uma carona até a vila à frente. Estou tão cansado. Não consigo mais andar. Se escurecer, estarei em perigo. Então estou sentado aqui, esperando que alguém me ajude. O jovem, ao ouvir isso, coçou a cabeça em frustração e xingou: que moleque! Então ele gritou: você quer morrer? Como ousa bloquear a carruagem de um nobre se tivermos uma missão urgente? Você está acabado. Ryun sorriu gentilmente. Depois de um momento, ele continuou a agir inocente, olhando para cima e perguntando: já que sua voz é tão calma, você não deve estar com pressa, certo? Ele raciocinou que se estivesse em uma missão oficial, o homem teria escolhido a estrada principal, e não esta. Que moleque, ele pensou. Com lágrimas nos olhos, Ryun juntou as mãos e implorou: por favor, me ajude. Considere isso uma boa ação, só desta vez. O homem só pôde permanecer em silêncio, até o cavalo virou a cabeça em desespero. De repente, a carruagem atrás deles acendeu suas luzes. Uma voz chamou de dentro: coronel, deixe a criança entrar na carruagem. Ao ouvir isso, ele protestou: de jeito nenhum. A pessoa na carruagem insistiu, sugerindo: então pode andar com o cavalo. Imediatamente, Ryun foi levantado e sentado no colo do coronel, deixando-o completamente rígido. As pessoas do grupo riram e provocaram: capitão, que combinação perfeita, fazendo-o corar. O coronel então perguntou: qual é o nome da criança? Ryun respondeu rapidamente: Leon, eu vim de lá. Ao ouvir isso, o coronel disse: graças àquela menina bondosa, você foi salvo. Ela é a jovem senhora na carruagem. Ele não esqueceu de acrescentar: encontrar minha jovem senhora é uma grande sorte para você, fazendo Ryun sorrir timidamente. Em sua mente, Ryun calculou que isso não era sorte, mas um plano, o emblema da rosa, o símbolo da família Rosa, Rosa Verde, para acompanhá-la. Antes da viagem, ele havia pesquisado a rota para evitar perigos. Ele descobriu que um membro da família Dal também estava viajando pelo mesmo caminho. Aquela família havia vivido pacificamente na fronteira de Fanschoy, mas após a morte do chefe da família, ela foi forçada a deixar sua cidade natal, sendo um nobre menor. A escolta não era um verdadeiro cavaleiro, apenas os guardas da família de Zeus, que foram então nomeados cavaleiros no caminho para legitimar seu status. Naquele momento, o cara de cabelo verde suspirou: ó meu, a jovem senhora tem que sofrer assim. Outros assentiram: sim, tudo por causa de... Ao mesmo tempo, Ryun também estava pensando na queda da família Rosa. O cara de cabelo verde franziu a testa e exclamou: tudo isso é causado pela família Sermin. Ryun lembrou que, de acordo com as informações que havia reunido, a morte do chefe da família levou ao exílio de Sanju. De repente, ele se perguntou: a família Sermin realmente teve a mão nisso? O cara de cabelo verde foi refutado: não pode ser a família Sermin, mas ele argumentou: eu ouvi que... O clã Sermin matou o chefe da família para encobrir suas pistas. Ryun ficou chocado ao ouvir isso. É verdade. Tarde da noite, a lua subiu alta. Todo o grupo montou um acampamento temporário na floresta, acendendo uma fogueira, armando tendas e fazendo uma pausa. Outro grupo estava levando os cavalos de guerra para preparar um lugar de descanso. O grupo restante aproveitou a oportunidade para cozinhar sopa e tirar um rápido cochilo. Ryun também se encostou em uma pedra à beira da estrada, relaxando um pouco. Então ele refletiu, conectando o que aprendeu hoje. A família Rose entrou em colapso devido a conflitos recentes entre Sermin e Patton. Sermin pertencia ao reino de Dilon, enquanto Patton era de Fenstroy, que estava em oposição. No entanto, o filho mais velho da família Zeus se tornou um cavaleiro de Sermin, ligando as duas casas. Enquanto estava em uma missão na fronteira, onde monstros vagavam, ele foi morto em combate. A família Sermin prometeu apoiar a família Rose grandemente em sua memória. Muitos nobres, invejosos do progresso da família Zeus, se aliaram a Patton, rival de Sermin, e aproveitaram o caos para agir, espalhando rumores de que a família Zeus era um fantoche de Sermin.
Rumores diziam que o clã Sermin eliminou o chefe da família Zeus para silenciá-lo, enquanto Zeus protestava sua inocência, alegando que Arganiga era o verdadeiro mentor, mas sob pressão de Paton, ele teve que ceder. Com o chefe da família fora, a casa da Nora desmoronou e foi forçada a deixar sua terra natal para Dillon, onde a situação era bem compreendida. Apenas o coronel permaneceu, um cavaleiro que havia sido recém-nomeado, junto com alguns sobreviventes leais. Eles estavam seguindo de perto São José, mas eles eram apenas um grupo de guardas improvisados, reunidos às pressas pelo coronel. Ryun de repente pensou na senhorita Sanjus. Essa jornada de exílio seria extremamente árdua. Na noite tranquila, os cavaleiros revezavam-se na vigilância. A dama de cabelo verde conseguiu pegar um momento de sono tranquilo. Do lado de fora, o porco estava contando histórias antigas, junto com o olhar do segundo filho da família Aegon direcionado para a dama. Acontece que o causador de problemas não era Sermin, mas sim Paton Yagen. Este exílio foi possível graças à família Sermin solicitando o asilo do reino de Dillon. Ryun sentou-se perto, ouvindo em silêncio e aproveitando para petiscar. O coronel recuperou seu ânimo, riu, jogou um galho na fogueira e disse que a família Sermin ainda estava comprometida em fornecer apoio. Depois de ouvir toda a história, o grupo se sentiu mais animado, com a de cabelo verde dizendo animadamente que a família Sermin era gentil. Então vamos levantar nossos copos. Uma pessoa notou Ryun e compartilhou mais sopa, perguntando ao pequeno se ele queria mais sopa. Ele acenou imediatamente com a cabeça. Sim, senhor. E essa pessoa perguntou mais. Você deve estar entediado, já que isso não diz respeito a você. Certo, Ryun apenas sorriu e respondeu que era muito interessante, enquanto em seu coração pensava que estava mais envolvido do que eles. Então Ryun expressou gentilmente sua preocupação, mas está tudo bem assim, indo para o exílio e trazendo uma criança como eu. Enquanto também ouve tudo isso, o cavaleiro hesitou e parecia um pouco irritado, como se pensasse que Ryun estava calculando toda a situação para pedir ajuda, fazendo Ryun se encolher e evitar. Outra pessoa rapidamente falou para aliviar a tensão, dizendo que estava tudo bem, graças a um pouco de compartilhamento. O coronel estava se sentindo mais à vontade agora. A garota de cabelo verde interveio, afinal, a que mais estava sofrendo ainda era a dama verde, Rose. Ryun acenou levemente com a cabeça, isso mesmo, o foco ainda está em Sanju. O coronel e o grupo de cavaleiros provavelmente não perceberam a gravidade da situação devido à sua inexperiência. Ryun fechou os olhos, pensando sobre o futuro e os perigos que se aproximavam. Então ele se lembrou dos rostos sinistros de Peyton e Adeon, desde que se uniram. Com certeza não parariam apenas em matar o chefe da família Zeus, especialmente o segundo filho da família Agen, que ainda não tinha nem 20 anos, e já estava envolvido em 3 contratos de assassinato de pessoas que queriam lidar com ele. Ele realmente era uma pessoa terrível. Mas eu recusei todos porque não valia a pena. Isso por si só já era suficiente para mostrar que ele se especializava em intimidar os fracos. Ouvi dizer que ele está sempre em alerta, tornando muito difícil agir contra ele. Ryun estremeceu ao pensar no que aconteceria se tal pessoa mirasse em uma jovem dama. Este não era o momento de ficar sentado de forma relaxada no acampamento. De repente, Ryun sentiu uma figura espreitando na distante falésia. Ele correu para verificar outra posição para ter uma visão mais clara. Desta vez, a sensação era mais forte. Havia realmente alguém o seguindo. Ele hesitou, se perguntando se deveria agir ou não, mas eles provavelmente já tinham enviado todas as informações de volta ao seu mestre. Seria melhor armar uma armadilha para atrasar a perseguição deles. Um pouco depois, quando ele voltou, todo o grupo olhou para Ryun surpreso. Ei, garoto, por que seu cabelo está todo sujo? Ele forçou um sorriso. Eu apenas escorreguei e caí. Os cavaleiros não suspeitaram de nada, apenas o aconselharam a descansar se estivesse ferido. Então todos saíram, sem saber que ele estava escondendo uma ferramenta dimensional. Ele havia cavado vários buracos ao longo do caminho, calculando cuidadosamente. Ele havia armado armadilhas suficientes para atrasá-los, e havia reunido todas as informações de que precisava, então provavelmente apenas os acompanharia até a próxima vila. Considere isso como um pagamento pela sopa. Ele se sentiu à vontade para dormir. Quando o sol se levantou alto na manhã seguinte, o grupo continuou sua jornada, e Ryun se despediu dos cavaleiros. Obrigado a todos por me deixarem pegar uma carona aqui. O líder perguntou, você está indo para a vila da Song. Por que ir perto da região sombria? Ryun respondeu confiantemente. Pode parecer assim, mas eu também faço pequenas trocas. Compro materiais de monstros em Da Song e os vendo do outro lado. O homem careca disse, os caminhos são diferentes agora, acho que temos que nos separar. De repente, o líder entregou a Ryun um pequeno frasco. Ah, isso. Beba antes do pôr do sol. A dama me instruiu a lhe dar isso. Ele perguntou surpreso. Dama, isso é realmente um presente para mim. Através da janela da carruagem, a Zeus de cabelo verde sorriu e acenou adeus para Ryun. O coronel coçou a cabeça de forma awkward e continuou. A dama também enviou uma mensagem, agradecendo por nos dar um pouco de paz. Ryun ficou com os olhos arregalados em descrença ao ouvir isso. Mas então ele entendeu. Era hora de se despedir. Obrigado, estou realmente indo agora. O coronel respondeu. Se precisar de ajuda, nos encontre em Dillon. Deixa pra lá. Mesmo que precise. Não venha. O homem careca riu. O capitão apenas disse isso. Mas ele é muito gentil.
Mesmo sem as ordens da dama, ele ainda ajudaria você. Ele é apenas um pouco frio. O coronel ouviu isso e gritou: o que você ainda está fazendo aí? Acelere e vá. Ryun observou silenciosamente enquanto todos se afastavam. Ele olhou para baixo, fitando intensamente o pequeno frasco em sua mão. Então ele abriu a tampa do frasco. Ele bebeu de uma vez sem hesitar. Apenas algumas gotas caíram no chão. De repente, uma explosão alta ecoou à distância, fumaça subindo. Muitas patas correram em sua direção. Era um grande exército, completamente mascarado, passando correndo por Ryun, deixando-o incapaz de compreender o que estava acontecendo. Ele rapidamente analisou. Havia 6 perseguidores, além de 2 mercenários, 2 espadachins novatos, cada um musculoso, e um mago problemático. Ele lançou um olhar para aquele com uma aura proeminente, o outro mascarado, com certeza um nobre. Era o segundo filho da família Aegon, Ruta Agen, que estava atualmente sorrindo triunfantemente. Os dois passaram um pelo outro em um instante. Seus olhares se encontraram, como se entendessem bem, e cada um imediatamente calculou seus próprios planos. Ryun olhou rapidamente, memorizando cada membro daquele grupo, observando-os se afastarem. A atmosfera ao seu redor caiu em silêncio mais uma vez, sem mais barulho. Ele avaliou silenciosamente. Os perseguidores eram mais fortes do que ele pensava. Aqueles armadilhas provavelmente não eram suficientes. Talvez ele ainda não tivesse pago a dívida de antes. Além disso, ele também havia usado aquele frasco. Olhando para a garrafa vazia, ele ficou atordoado. Este era uma poção de recuperação de alta qualidade. Pelo menos 20 pratas por frasco. Ryun forçou um sorriso. Ele se disse: algo tão precioso foi confiado a um garoto que ele conheceu apenas por uma noite. A dama era verdadeiramente, extraordinariamente generosa. Na realidade, a família Zeus não tinha saída. Aquelas pessoas capturariam sangue Zeus e acabariam com os restantes. O que ele fez poderia ligeiramente exceder o valor de uma tigela de sopa, mas contando a poção, poderia ser considerado um depósito. Se eles alcançarem a carruagem, haveria mais mortes, então preciso que você me ajude com algo. Depois disso, ele ativou sua magia e convocou uma criatura misteriosa para aparecer. A criatura acabara de tomar forma, e a luz mágica ainda não havia desaparecido. Ele imediatamente a comandou. A primeira tarefa era eliminá-lo. Enquanto isso, o grupo de cavaleiros havia se afastado a uma curta distância. Mas então, o som de cascos vindo de trás se tornou cada vez mais urgente. Cornel imediatamente ficou alerta, sentindo que algo estava errado. Ele gritou alto, instando o cavalo a ir mais rápido, enquanto os cavaleiros ainda estavam atordoados. Cornel virou a cabeça, puxando seu cavalo perto da carruagem, dizendo rapidamente à senhorita Rose para aguentar, não se preocupar. O cavaleiro de cabelo azul perguntou: capitão, por que essa pressa repentina? Antes que a pergunta pudesse terminar, a expressão do coronel mudou, gritando: os perseguidores estão se aproximando. Aqueles com mana estão logo atrás de nós. O coronel apontou à frente, gritando: a fronteira está bem à frente, corram rápido. Ele chamou Chakugen, se formos pegos. Vocês dois levem a senhorita Rose através da fronteira imediatamente. Desde que cheguemos à fronteira. Nem mesmo Aegon se atreverá a agir contra o exército de Dylon. Todo o grupo imediatamente acelerou ao comando do coronel. Ele avançou, preparando-se para a batalha. Chaco, o cavaleiro de cabelo azul, ainda estava relutante, enquanto Gen cerrava os dentes e assentia, prometendo se encontrar na fronteira. O coronel apertou levemente o rosto, então suspirou suavemente. Então ele virou a cabeça, afastando seu medo, pronto para uma batalha decisiva. Eu sou o cavaleiro Zeus. Os Aegons não valem a pena temer. A cena mudou. O grupo perseguido de Aegon ainda corria à frente. Ruta de repente parou, seus olhos brilhando. Uma espada varreu o chão, bloqueando o caminho. Uma voz decisiva ecoou: parem! O coronel permaneceu impassível, gritando: quem é você, que se atreve a perseguir a carruagem de Rose Saia? Se você não recuar, eu decapitarei cada um de vocês. Ruta riu de satisfação. Os soldados atrás dele não mostraram sinais de medo. Ele sorriu maliciosamente e perguntou: decapitar, hein? Você acha que ser chamado de cavaleiro significa que pode fazer o que quiser? O homem levantou a mão, removendo seu capuz. Seu rosto ficou claro, deixando o coronel atordoado, gaguejando: Ruta again. Um espadachim atrás entrou em pânico. Jovem mestre, não se revele. Ruta riu. Mais cedo ou mais tarde, terei que matá-los todos, exceto um. Ele sorriu de forma sinistra, sua voz fria. Capture-a antes que eles cheguem à fronteira. Os subordinados receberam a ordem sem demora e avançaram a cavalo. O coronel hesitou, puxando imediatamente sua espada e adotando uma postura defensiva. Não seria tão fácil. Mas ao balançar sua espada, o coronel sentiu como se estivesse atingindo uma ilusão. A lâmina passando pelo inimigo sem qualquer força. Entre eles estava um mago, pelo menos de nível 2. O coronel engasgou, cuspindo sangue, e desabou. Do outro lado, Ruta riu alto, dizendo: não se preocupe, meu cavaleiro cuidará de tudo. O coronel tossiu violentamente enquanto uma figura se aproximava lentamente, parando na sua frente. Era um rosto familiar. Gruta disse friamente: este é o seu túmulo. O coronel não conseguia acreditar em seus olhos, cambaleando para ficar de pé e gritando: porque é o ex-capitão da Rosa. Ruta interrompeu imediatamente. Por dinheiro, é claro, a casa de Zeus caiu, e eu não quero passar fome. Considere isso um jogo, vamos cooperar um pouco.
Com isso, as tropas imediatamente avançaram. Duas pessoas que um dia lutaram do mesmo lado agora estavam apontando espadas uma para a outra. Gunnel ainda estava relutante, perguntando: "Você abandonou o código de cavalaria?" Sisu respondeu friamente: "O mundo mudou. A escolha dos amigos de Cornel não tem mais lugar para a cavalaria." Em um momento de descuido, ele foi desarmado pelo ex-capitão. Ele disse friamente: "Renda-se, a guerra está chegando, e com seu potencial, ainda tem tempo para encontrar um novo mestre." O coronel se recusou a recuar, rugindo: "Cale essa boca ingrata." Gruta interveio: "Então vamos acabar com isso rapidamente e ir embora. A essa altura, eles devem ter pegado Sandal." A ponta da espada estava pressionada contra o pescoço do coronel. Ele permaneceu calmo, dizendo: "É só você." Nesse momento, uma espada cortou de algum lugar. Ela atingiu as costas do soldado, fazendo-o cambalear e cair. Ruta cerrou os dentes e rapidamente virou a cabeça. Uma criatura verde pairava bem no ar. Era Konak, chegando bem a tempo do momento decisivo. O soldado não teve tempo de reagir e gritou: "Quem se atreve?" A criatura não respondeu, lançando outra onda de ataques. Centenas de flechas dispararam diretamente na formação Aegon. A explosão sacudiu toda a área violentamente. O mago estava erguendo uma barreira para a gruta, em pânico, mesmo tentando bloquear com a espada de mana. É poderoso demais. Quanto ao soldado, a situação era pior. Ele levou um golpe direto, deixando seus membros torcidos e a boca cuspindo sangue. O demônio agora parecia ser uma encarnação de Ryun. Ele usava um sorriso arrogante e triunfante. Perto da fronteira, a batalha caótica continuava a ferver. A paisagem estava devastada, com corpos espalhados e sangue encharcando a terra. A roda da carruagem de San José estava quebrada, e seus cavalos haviam caído. Shaco e Gain, embora cobertos de ferimentos, ainda estavam segurando seu terreno desesperadamente. Eles compartilhavam uma compreensão silenciosa de que suas forças não podiam mais segurar a linha. O Aegon zombou: "Vocês estão apenas tentando fazer o papel de heróis para impressionar. Seria melhor se vocês saíssem quietos, assim não teremos que cortá-los." Enquanto Gain ofegava, dizendo: "Nossas forças não são páreo para eles." Uma voz da carruagem gritou: "Pare!" A jovem desceu da carruagem, chamando: "Gain, Chaco." Ela disse a eles que todos haviam feito o melhor que podiam. Um Gain surpreso tentou impedi-la. "Minha senhora, se você sair, você..." De repente, Shandal puxou uma adaga e disse: "Eu irei com você. Então, por favor, poupe a vida de todos os outros. Se você não o fizer," ela ameaçou, "eu acabarei com isso aqui e farei você se arrepender." Ela pressionou a adaga contra a garganta, seu olhar tão afiado quanto o gelo. "Tenho certeza de que seu mestre não gostaria que as coisas terminassem assim. Gostaria..." Brutal olhou para ela e zombou: "Parece que você está enganada. Até você chegar a Daron, você não é nem nobre nem aliada nossa." Ao ouvir isso, ela congelou, seus olhos arregalados de choque. Ele continuou: "O que quero dizer é que não tenho razão para ouvir você." Enquanto Shandal ainda se recuperava do choque, outro homem avançou, agarrando-a pelo cabelo e arrancando a adaga. "Você tem ideia do que acontece quando desafia um cavaleiro mana. Vou te mostrar as consequências." Vendo a situação desesperadora, Shaco e Gain só puderam gritar: "Minha senhora..." Nesse momento, Shang fechou os olhos, se preparando para a dor inevitável. De longe, uma figura disparou como um raio. Era Ryun, que estava mancando momentos antes, agora desferindo um chute que mandou a mandíbula do homem para o lado. Xian ficou ali, completamente atordoada, uma lágrima congelando na metade de sua bochecha. Ryun aterrissou com uma presença incrível, tendo derrubado um soldado Aegon com apenas um golpe. Vendo isso, Ruta correu para a frente, sua voz urgente: "Você aí?" Ryun o ignorou, olhando para o homem aos seus pés com um sorriso desdenhoso. "Eu planejava ser pago pelas despesas médicas, mas bater nesse tipo de lixo vai me deixar com bastante troco." Ele levantou a adaga e olhou para Shan. "Ei, já que você fez um adiantamento com remédios e comida, quer pagar o resto para contratar o assassino, Martin." Shan ficou surpresa, exclamando: "Martin, o assassino." Ryun apenas sorriu levemente, sua expressão relaxada, como se estivesse esperando que ela se lembrasse sozinha. Bruta percebeu primeiro e gritou, perguntando por que ele estava ajudando a família Zeus. Se fosse Martin, ele seria o herdeiro direto de Asama. Nesse momento, Shan de repente entendeu. Ele pertencia à organização Assassinos de Pedra. Ela imediatamente aproveitou a oportunidade, falando rapidamente: "Eu pagarei 30 ouro." Ryun sorriu maliciosamente, rápida reação, mas ele respondeu diretamente: "Isso é muito pouco. 30 ouro é só o suficiente para matar aquele cavaleiro." Shan ficou atordoado. Ryun continuou, querendo lidar com o ex-capitão da família Zeus imediatamente. Além de um mago de nível 3, essa quantia é muito baixa. O rosto de Bruta ficou pálido, suando. Ele sibilou: "Seu bastardo." Ryun declarou friamente: "É melhor você responder rápido, se o contrato não for resolvido. Eu não ficarei." Shan estava em tumulto, lembrando-se de quem o havia protegido. Se esse cara escapar, o plano de exílio desmoronaria. Não havia como voltar já agora. Ela pensou na bandeira da família, sua mão se apertando, se isso significasse salvar a família Rose. Então, ela tremia, mas decidiu resolutamente, tudo isso. Mordendo o lábio, ela se preparou como se estivesse jurando viver ou morrer. Então ela gritou alto: "Tudo o que você quiser, por favor, eu imploro."
Ryun riu alegremente, segurando seu capuz. Então ele puxou para baixo para revelar uma expressão ardente. Eu aceito. Yuta olhou para baixo. Esse cara é um assassino e se atreve a mostrar o rosto, com uma mão segurando uma adaga. Ryun atacou enquanto respondia. Assassinos não devem se revelar. Isso é apenas o pensamento dos fracos. Verdadeiros assassinos nunca cometem erros. Depois de dizer isso, ele disparou para frente como uma flecha. Em um piscar de olhos, apenas um flash verde foi visto cortando o ar. O ponto de impacto foi apenas um jato de sangue, tão rápido que não houve tempo para ver. Ele cravou a adaga diretamente em Bruta, não dando ao velho a chance de reagir. Ryun continuou. Então mesmo que eu me revele, ainda mantenho a cabeça erguida. Todos ficaram atordoados com o movimento final assustadoramente limpo. Zen olhou para aquele garoto, pensando consigo mesmo. Meu primeiro contrato com William Martin. O preço foi toda a família Zeus. Ryun sorriu. Eu preciso estabelecer meu nome. Bruta pulou, gritando. Não fale bobagens. Você acha que nós, os espadachins, podemos ser facilmente derrubados? Então ele explodiu em risadas zombeteiras. Ryun franziu a testa. Nós? Justo então, de trás dele, um espadachim avançou, balançando sua espada. Morra! O vento uivava ferozmente acima, rodopiando o ar ao redor do campo de batalha. Ryun desviou do ataque tão rapidamente que sua figura ficou embaçada no ar. Ele pousou em segurança, enquanto o outro conseguiu recuperar o equilíbrio. Ele se virou para repreender Bruta, perguntando há quanto tempo ele planejava ficar no chão. Ele o lembrou tenso que seu oponente era o assassino Martin do clã Atsan, e não podiam se dar ao luxo de serem descuidados. Bruta recuperou a compostura e coordenou com seu companheiro, rosnando que o pedido do clã era um erro, usando a técnica de espada de troca de posição da qual seus irmãos se orgulhavam. Ele lançou um olhar frio, afirmando que faria o oponente se arrepender, e ambos avançaram simultaneamente. Ryun sorriu levemente, soltando uma observação zombeteira. Realmente... Ele ativou seu corpo, acelerou e avançou diretamente contra os dois à sua frente. Seu chute foi rápido e decisivo, desestabilizando completamente a formação deles. Eles foram lançados ao caos, murmurando. A técnica do clone é uma habilidade mágica, mas por que não consigo sentir nenhum mana? O líder tentou contra-atacar, gritando. Ah! Mas Bruta gritou para pará-lo, dizendo para não atacar imprudentemente e coordenar no momento certo. Eles não conseguiam distinguir o corpo real entre as ilusões. Ryun sorriu sarcasticamente, dizendo. Você está atrasado. Ele apareceu bem na frente de Sermin, fazendo-o olhar ao redor em confusão. Cabeça brutal. A técnica do clone é uma habilidade mágica. Ele estava cheio de dúvidas, perguntando-se por que não conseguia sentir o fluxo de mana. Naquele momento, Ryun já havia deslizado atrás dele. Sermin entrou em pânico e balançou sua espada descontroladamente. Forçando Ryun a recuar momentaneamente, Bruta gritou. Pare de atacar imprudentemente e coordene o contra-ataque. Ryun deslizou na frente de Bruta e disse suavemente. É tarde demais porque ativei a habilidade para enfraquecer seus sentidos físicos. Um fluxo de mana verde varreu seus olhos e nariz, fazendo Bruta ranger os dentes. Isso é uma habilidade de maldição. Você também possui as habilidades de um mestre das almas. Um som irrompeu junto com um grito sufocado em meio à poeira rodopiante. Em apenas algumas trocas, ambos haviam desabado, incapazes de continuar lutando. Ryun acenou com a mão, a poeira rodopiando ao vento, dizendo para conterem a dor das almas injustiçadas do clã Zeus. O sol gradualmente se pôs, lançando um brilho dourado pela encosta da montanha. Seus corpos estavam cobertos com pano vermelho e colocados em cavalos. Passos pesados deixaram longas marcas após a intensa batalha. Kenil apareceu, seu corpo exausto, mas ainda com um sorriso gentil. Senhorita. Shan explodiu em lágrimas de alegria, perguntando se todos estavam feridos. Ouvindo a chamada, Shan se virou. Kenil. Ela segurou a mão dele com profunda emoção. Ele realmente está bem. Que alívio. Ryun apenas sorriu levemente. Seu olhar era indecifrável. Kenil olhou para Gazan e Shaco. Vocês dois também estão bem. Shaco estava atordoado. Será que você derrotou aqueles perseguidores? Kenil franziu a testa e repreendeu. Eu pareço tão miserável assim. Ambos entraram em pânico e acenaram com as mãos. Não. Eu quis dizer... Ele se inclinou para revelar Konak atrás dele. Recebemos apoio de um mago. Ele estava animado, matando o traidor e o mago, e capturando aquele Guruta também. Shan observou a cena e perguntou suavemente. Tudo isso pode ser graças a... Ryun baixou os olhos para a formação brilhante sob sua mão. Ele levantou a mão para ativá-la, e a formação explodiu em uma luz azul brilhante. Konak desapareceu, enquanto Gruta, perdendo seu poder mágico, colapsou no chão imóvel. Kenil se virou para ele e imediatamente reconheceu. Você é Leon. Certo. O que você está fazendo aqui? Ela riu levemente. Aquele garoto afirma ser o assassino de Meiton. Ao ouvir isso, ele ficou surpreso. Maton. Ele suspirou, relembrando a cena do mago desabando, de fato. Realmente é justo que aquele mago tenha sido derrotado de forma tão humilhante. Ruta, machucado e cheio de hematomas, parou ao ouvir isso e exclamou. Maton. Ele implorou alegremente. Se você me poupar, eu pagarei o dobro do que prometeram. Não, o triplo. Então ele se virou para Shan e resmungou. Você, astuta de cabelo verde. Mas a regra da pedra é aceitar apenas ouro, não pessoas. Certo.
Ryun se sentiu irritado ouvindo seu blá blá blá. Sua mão tremeu levemente. Muito barulho. Um flash de uma lâmina cortou o ar, e Guruta foi derrubado em um instante. Ele mal soltou um grito antes de cair impotente. Ryun afastou o mana que ainda grudava em sua mão e olhou para os dois, apenas entregando o dinheiro. Como você se atreve a me tratar como um assassino qualquer? Ele se colocou na frente de Shan e gesticulou. Senhorita Cabelo Verde, você se lembra da recompensa que prometeu Maton nunca perdoa aqueles que quebram sua palavra. Ryun enfatizou com um leve gesto ameaçador. Com certeza você entende como um assassino opera agora, certo? Ela tremia pela aura que ele exalava, claro. Mas Ryun de repente mudou de ideia. Eu não vou pedir isso agora. Eu entendo a situação da família Zeus, mas... San começou a suar enquanto o suor escorria por seu pescoço. Ryun sorriu. Se você enviar um pedido de pagamento de 30 ouro para Maton, eu apreciaria o resto como um acordo verbal. Ela assentiu imediatamente. Tudo bem. Ryun se virou. Agora é hora de estabilizar sua mente e continuar a jornada. Este monte de corpos. Maton cuidará depois. Apenas alegue que foram atacados por ladrões. E isso estará bom. Gazan e Shaco olharam para ele com olhos agradecidos após aquelas palavras. Ambos sorriram enquanto Kenyu acenou com a cabeça, lidando com as coisas de maneira bastante organizada. Ele pensou por um momento e então falou, Leon mais Ryun. Ryun ouviu seu nome e se virou. Ele estalou os dedos, e a mana levantou seu corpo no ar. Então ele desapareceu diante de seus olhos astonados. Shaco exclamou ao ver, ele desapareceu. Não é... Olhando para a mana que ainda persistia, Kenyu sussurrou, um assassino matando. Ele acenou com a mão, dizendo suavemente que isso pode não ser toda a verdade. E ao ouvir isso, Shan se animou. Ele analisou. Leon afirmou ser um assassino. Mas o Luandes que ele convocou não era do tipo comum. Kenyu se lembrou da criatura e de seu poder mágico comprimido. A explosão durante aquele ataque foi realmente extremamente poderosa. Ele se lembrou dos olhos de Ryun. Aquele ser até sabia como responder, embora brevemente. A expressão de interesse e um toque de loucura daquela criatura piscou em sua mente. Kenyu continuou. Além disso, ele até reduziu tanto os soldados quanto os magos. Sua voz desacelerou, quase se misturando ao som do vento. Shan deu um passo para trás com medo enquanto recontava a história. A empolgação gradualmente apareceu no rosto de Kenyu, aquele que poderia controlar mortos-vivos daquele nível. Um nome brilhou em sua mente. Deve ser o lendário invocador de almas, Veda. Aquela face agora era apenas um esqueleto, com mana espessa jorrando de seus olhos e boca como sua marca, ou de seu aprendiz.